a ideia dos diálogos na aldeia nasce para que a gente possa ter um espaço reservado e privilegiado de conversa, como o nome diz, de diálogo, né? De escuta, de falas qualificadas, mas que gerem debate. Então, não é nosso objetivo que a gente tenha uma aula, apesar de 2 eméritos professores excelentes, como vocês vão perceber, mas a gente possa ter uma discussão. Nasce da necessidade de a gente cumprir o nosso propósito, né, dessa instituição idealizada pela Rita, que está aqui. Pela Eli, pela Débora, pelo Bruno, pela Jana. A Jana que realizou isso com a gente hoje. Vamos agradecer a Jana. A Jana realmente colocou isso em pé, junto com o Jackson. E o Bruno também. E o que a gente quer trazer para cá são temas que possam ser curiosos, interessantes, polêmicos, e que possam nos provocar, essencialmente, a reflexão. É isso que a gente quer. Eles não estão voltados para o público, a gente tem aqui convidados de muitas naturezas, e nos próximos muitos mais, inclusive a gente quer transformar esse encontro em encontro indivíduo, e possa ser acompanhado à distância também, para quem não puder chegar perto. Então aqui tem até um espaço limitado. E mesmo com o nervosismo da Rita, nós vamos triplicar o número de pessoas. Exatamente. Não se preocupe com o meu nervosismo. Eu quero ter esse nervosismo todas as vezes, porque eu quero sempre que seja uma emoção. Se a gente banalizar isso aqui, não faz mais sentido para mim. Muito bem. Vocês vão perceber que a gente já cumpriu grande parte do objetivo do encontro de hoje. Vocês estavam no coffee break e nós três já passamos por metade da pauta aqui e refletindo. Que é um problema de cada um de nós três. A gente começa a falar, não conseguimos parar, né? E a gente quase resolve todos os problemas do mundo. Mas o que a gente quer é ter um espaço voltado para vocês. Isso é fundamental. Para isso, a gente convidou o Giovanni e o André, que vocês vão conhecer. Eles vão se apresentar. Eu não cumpri o rito formal de pegar o currículo deles, eles podem se apresentar. Mas são professores maravilhosos, provocadores, também tão bons quanto são professores, escritores, estudiosos, né? Gente com profundidade, que é o que a gente busca para trazer aqui para dentro da aldeia. Nosso papel vai ser só de ajudar na provocação, mas o espaço é de vocês. E hoje a gente tem um tema que é tão aberto, tão específico quanto a ética, né? O modelo de debate vão ser os dois aqui à frente, numa atuação conjunta, eles já se conhecem, então a gente corre menos isso. Mas que vocês possam intervir a qualquer momento com o que eu também pretendo fazer. Certo? André e Giovanni, muito bem-vindos ao espaço. Me apresento, eu sou Giovanni. Eu sou filósofo, eu tenho uma formação um pouco diferente, porque eu amplio bastante os meus interesses, então eu estava falando com as pessoas a respeito de filosofia da lógica e filosofia da linguagem. Então, bastante específico, é uma ferramenta muito importante do pensamento. E trabalho com ética e teoria contemporânea da ética. Mais recentemente, como vocês vão ver, o meu trabalho de filosofia da linguagem é focado no filósofo austríaco, chamado Ludwig Wittgenstein, e eu sou o tradutor oficial das obras do Wittgenstein no Brasil. Eu lancei no ano passado As Investigações Filosóficas, que é provavelmente o maior clássico da história da filosofia do século XX, lá competindo ali com outros filósofos. E agora, em setembro, a gente lança o segundo maior livro dele, que é o Sobre a Certeza. Então, ao longo dos próximos anos, a gente vai lançar as obras sobre ele. Convido vocês para começar o lançamento, aviso o pessoal da aldeia, a gente pode ver falar sobre Wittgenstein, pode fazer muitas coisas. O meu doutorado é sobre Nietzsche. E o que é específico da filosofia nietzschiana, em que eu trabalho, é uma ideia de, por um lado, valores, como valores criados, e por outro, a teoria das virtudes, que significa ter virtude, ou seja, os temas mais caros da ética. Justamente por isso, eu tenho migrado, mas sem abandonar os primeiros postos, da filosofia antiga, porque é aí que nasce a teoria das virtudes. É um pouquinho de filosofia antiga, apesar de minha formação ser toda ali no século XX, no século XIX, século XX, eu vou conversar com vocês, começar a falar com vocês a respeito do século V. Daí o André vai ajudar a gente a fazer uma trajetória até o presente. E é isso. Me apresentei.
Bem, eu sou o André, eu sou historiador de formação, aí o mestrado eu fiquei na história, aí eu sem querer cair na psicologia do doutorado, mas tem um... Se você perguntar assim, por que eu fui por esse caminho, é porque eu sou encrenqueiro. Então, quando eu encontro alguma coisa que me provoca, eu mergulho naquilo. Às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes as coisas não tão boas. Mas me permitiu conhecer autores muito interessantes e pessoas muito interessantes também. Que aí eu fui mantendo sempre meus dois pés, a cabeça viajando por aí, meus dois pés na escola. Eu acho que eu estou há 23 anos dando aula, e os últimos 15 anos, 20 anos de escola, a escola acaba virando, para bem ou para mal, uma espécie de centrão onde tudo explode. Né? Porque quando estão as crianças, as nossas fragilidades aparecem. A gente tem as certezas todas, até que falam nossos filhos. Aí vira tudo uma vez. Então, a escola acabou virando, ainda mais no Brasil recente, um lugar onde tudo acontece. Onde está todo mundo olhando. Quer dizer, ou acha que está todo mundo olhando. Então, a nossa ideia hoje, a gente vai começar com uma provocação, mas a ideia, de certa maneira, mais do que a provocação inicial, é a gente trazer aquilo para vocês que nos incomoda. Uma vez um professor da USP falou uma coisa, um cara muito difícil, não vou dar nome, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: só é honesto, ele sempre falava isso, que não é muito enfático, só é honesto você ensinar aquilo que você está aprendendo. Quando ele falou aquilo, mexeu comigo. Né? Mas quando você é professor de história, você dá o mesmo curso há 15 anos, né? Mas eu entendi. Só faz sentido você criar uma conexão intelectual com alguém se você também está nessa conexão. Se você está ali mexendo com aquilo que você está falando. Então essa, para mim, é a marca do que é ser um espaço. Pode ser uma sala de aula, pode ser uma conversa de jantar. É um lugar que você encontra pessoas que vão te obrigar a pensar. Às vezes você vai sair mais convicto do que você pensava, às vezes vai sair completamente sem entender o que tinha falado, o que aconteceu. Mas o importante, eu acho, que é esse exercício que está cada vez menos desejado, e por isso cada vez mais importante a gente parar, respirar e pensar. Acho que nós estamos num mundo que não nos favorece mais isso, então criar um espaço onde sejamos obrigados a fazer isso. Seja porque vai ter alguém falando, seja porque a gente decidiu parar e hoje fazer isso, eu acho que é a coisa mais revolucionária que vai ter no século XXI. Parar, respirar e pensar. Vamos começar? Bora. Então, gente, chama-se biética, certo? Então, nada melhor do que definir os termos do jogo antes de começar a falar isso para eles. Mas, isso bom, três coisas que a gente vai fazer. A gente vai apresentar uma certa noção de ética, a gente vai apresentar uma certa evolução histórica do que é ser ético. No final, a gente vai propor algumas coisas a respeito do que é ser virtuoso, que é uma maneira de ser ético. Tá? É isso. A gente vai ter que pensar juntos também. Eu vou apresentar uma definição para vocês, que é uma definição que, em geral, é aceita, e que eu espero que vocês aceitem imediatamente, porque vale para muitos casos, mas, no final, né, se a gente tiver tempo, a gente vai ver que é muito limitado. Apesar de já ser muito legal, muito funcional. Qual a definição? A definição negativa. Tá? O que é ser antiético? Ser antiético é ser egoísta. Bom, essa é a definição. Então, simples, clara e funcional. Pensa. Quando é que você tente usar isso como uma regra prática? Será que eu devo agir dessa maneira? Vocês perguntam. E aí você pode perguntar, será que essa coisa é egoísta para fazer? Se for a coisa egoísta, provavelmente você estará acreditando no antiético. É lógico que, veja, a palavra egoísmo, ela tem uma coisinha no centro, que é o ego. Né? O ego, que é o eu, no latim, o eu. Talvez uma palavra melhor que egoísmo fosse euísmo. Eu. Se essa é a ideia, se você se colocar no centro por eu, provavelmente você vai sentir. Isso abre para a gente de positivo, então. Isso até o século XIX, e contra o conceito dos melhores filósofos gregos, a gente usou como princípio da ética. Se a ética vai ser altruísta. De novo, vamos olhar para a palavra altruísta. O altruísta, ele vem de uma palavra mais ou menos do latim, não é o outro do latim, mas ele
francês, né? Altruí, que é o outro. Então, se por um lado a gente tem o euísmo, o egoísmo, por outro lado, no altruísmo, a gente tem o outrismo. Então, o que é ser ético? É cuidar do outro. É estar com o outro. Bom, ficamos por aqui. Essa é a definição de ética que eu acompanho para vocês. Já disse que é suficiente. É ótimo. Funciona muito bem, mas ajuda muito a gente para pensar nisso dela. O que eu queria pensar dessa definição de ética como não egoísmo, como altruísmo? A ideia de que é fundamental para os seres humanos viver juntos, estar com o outro. E quando a gente entender o que é esse eco, a gente vai pensar melhor a respeito do que é estar junto com os outros. Bom, para começar a conversa, eu trouxe para vocês este grande livro, este grande filósofo, esta grande alma, que é Platão. Conhece? Eu falo de Platão. E esse aqui é provavelmente um dos meus diálogos favoritos. O Protágoras. Você deve saber que Platão ele escreveu ele na própria voz. A gente não sabe o que Platão diz. Ele sempre escreveu teatrinhos. Então, ele coloca a gente para discutir com o Sócrates. Quem é Sócrates? Professor do Platão, que foi assassinado pela cidade de Atenas no ano de 399 a.C. por filosofar, por ser filósofo. É um grande atentado da política contra a filosofia. O primeiro grande, depois haverá muitos. E nesse livro aqui, ele colocou Sócrates para brigar como o maior filósofo pré-platônico, pré-socrático. É o Protágoras. É completamente real. Esse encontro não aconteceu. Eles não tinham idade para se encontrar. O Protágoras era muito mais velho que o Sócrates. Mas a inventividade dos filósofos é infinita, assim como dos literatos, né? Ele colocou lá os dois para discutir. E eles estão discutindo o Protágoras, esse grande filósofo pré-socrático. Isso aqui era a máquina de Deus. Eu achei que era o cachorrinho da aldeia. Eu achei o cachorrinho da aldeia. E aqui eles estão tentando responder a pergunta, uma das perguntas-chave da ética. A virtude pode ser ensinada? Dá para ensinar alguém a ser bom? Vamos ficar definindo tudo assim. Alguém a ser bom, ter virtudes, ter qualidades morais. Dá para ensinar isso? Não dá. Pergunta. Eu não sei. Realmente não sei. Na verdade, eu tenho hipóteses a respeito disso, talvez eu chegue lá. Mas não é uma pergunta simples, tá? Eu posso ensinar matemática, eu posso ensinar técnicas de leitura de texto, eu posso ensinar alguém o que o Kant e o Platão e o Nietzsche disseram a respeito de certas coisas. Ensinar filosofia? Eu não sei. Difícil. Eu posso ensinar virtude? Bom, eu posso mostrar para alguém o que é ser bom. Eu posso mostrar exemplos de boas ações. Eu posso mostrar exemplos de grandes homens e mulheres virtuosos e virtuosas. Se eu posso fazer com que alguém se torne discípulo dele em ensino? Não sei. Protágoras e Platão começaram a discutir isso. E o Protágoras resolve, no meio da história, contar um mito. O mito é o nascimento da filosofia. Na verdade, a superação do mito é a superação da filosofia. Então, é uma palavra bizarra. No grego, se traduz de várias maneiras diferentes. Uma das maneiras de traduzir é, por exemplo, fábula. Quando a gente conhece as fábulas do Esopo, o nome do Esopo é mythos. Mythoi. Os mitos. As fábulas ou os mitos. Traduzir mitos. Se a gente está falando da parte principal de uma história, de um enredo é mito. Mito é simplesmente uma história, uma narrativa que a gente conta para tentar ter uma moral no fim das contas. Qual que é? Então, eu recomendo no boleto para vocês, contrato para vocês, no livro como fez o contrato. Tá? É um livro muito conhecido, muito famoso. O Prometeu é famoso porque ele é comentado por Zeus nas rochas, né? Porque cometeu um pecado. O pecado dele foi usar a técnica do fogo aos homens. Zeus não queria. Zeus queria manter para eles. Mas a técnica, em geral, isso é uma metáfora para dizer o que a gente pode. Né? A técnica, em geral, é o que nos faz humanos, né? De acordo com essa visão. Mas o Protágoras ele não acha que é isso. Ele acha que é outra coisa. Ele acha que esse saber fazer não é muito bem. Aí ele conta a história. Vou contar para vocês. Epimeteu e Prometeu eram irmãos. E Zeus estava entediado e resolveu falar: vamos dar uma agitada nesse mundo.
Vamos criar alguma coisa nova. E ele falou, cria a vida aí para mim. Zeus falou para os dois irmãos. Beleza, deixa com a gente. Eles foram conversar do lado, eles foram falar, Epimeteu, Prometeu. Ele é muito legal. O Meteu, em grego, é pensamento, uma das partes do pensamento. O Epimeteu é quem prometeu, quem pensa antes, que é as coisas, quem pensa. O Epimeteu é quem pensa depois. Faz e depois pensa. Ele prometeu, cara, que eu tenho muito. Bom, o que acontece, o Epimeteu fala, deixa comigo, eu faço. E depois você confere, pode ser? Por quê? Meteu é um cara dispendioso, fazendo. Então ele pegou, ele agiu muito bem, mandou muito. Então ele pegou os animais menorzinhos, né, que ele foi criar os animais, e deu, sei lá, asa para esses animais, leveza, eles podiam sair voando. E para os animais que eram grandes, que precisavam ser quentes, deu muito pelo para eles ficarem protegidos. E, sei lá, para os animais pequenos, ele conseguiu fazer a capacidade de eles fazerem as casas deles. E para o leão, ele deu garras, e para a gazela, ele deu velocidade. Quando chegou a hora de fazer o homem, meteu olhou para a cestinha de dons que ele tinha e falou: acabou, não tenho mais idade para dar para os homens, eu não sei mais o que fazer. E aí vem a história terrível de que Prometeu vai na casa de Zeus, escondido. Na verdade, ele entra na casa do Hefesto, né, que é o Vulcano. Ele entra lá, ou o fogo e fala: já que vocês não sabem fazer as coisas, toma. E aí vocês podem se defender e tudo mais com o fogo. Na verdade, outras histórias, outras versões contam também que ele roubou a sabedoria de Atena, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Isso define o homem, certo? Definimos então o homem como esse bicho que tem a pele fraca, não tem garras, não tem dente forte, não corre mais rápido que ninguém, não voa e, no entanto, domina o mundo. Como? Por conta dessas dádivas que nós temos, chamando essas coisas de virtudes, tá? Essas virtudes que nós temos, a técnica, a inteligência, que os outros bichos não têm, nos tornou os senhores deste planeta. Mas, o Protágoras vai avançar um pouquinho na história. Só essas coisas não bastavam. Então, quando Zeus aceitou finalmente o que aconteceu e deixou os homens andando pelo mundo, eles não conseguiam sobreviver. Ou eles se matavam, ou eles morriam. Faltava alguma coisa. Zeus pensou: faltando a capacidade de estar com os outros. É isso. Então Zeus chamou Hermes, o mensageiro de Deus, né? Chamou e falou: rapaz, dá para eles o que falta. O que Zeus vai dar para a gente possa viver uns com os outros? Um dos presentes é surpreendente, o outro não. Vocês querem ficar? Qual é a virtude que nós precisamos ter para que nós possamos conviver uns com os outros e assim não nos matarmos? Não morremos. E não morremos. A paciência seria ótimo, né? Distante da paciência, a virtude que nós temos. São duas. Primeiro é a justiça. Defina justiça como quiser, é outro problema. E a justiça justiça, a definição clássica entre os gregos é dar a cada um o que é seu. Muitos problemas. Talvez com paixão. Sabe o que é? É quase que o oposto disso, mas não é só na escala da relação. A outra coisa que deu foi vergonha. Se a gente não tiver vergonha, a gente pode fazer com pudor também, a palavra é aidos. Com pudor ou vergonha. E é aquela capacidade que a gente tem de... Por que a vergonha? Por que a vergonha poderia ser tratada como uma virtude social? Ela limita o ímpeto pessoal. Um professor falou pra mim que quem é tímido nunca envergonha ninguém. Só ele próprio. Em casa foi justiça um pouco, né? Então, quando você tem um julgamento, você se envergonha desse seu feito. Então, é como se uma casasse com a outra. É por aí. É lógico. Depois a filosofia, a psicologia, as ciências, as neurociências desenvolveram muito. Não estava errado. Não. Essa ideia que pode se converter em culpa, que pode se converter em superego, que pode se converter nessa limitação que eu tenho da minha ação, isso parece ser o que nos coloca juntos. Bom, Mas tem referência, né, do
É que eu tô lembrando de uma situação recente que tipo, uma pessoa falou pra minha irmã, ela tá fazendo estágio, e falou assim, que ele era homofóbico. E ele não tinha vergonha de falar isso. Tipo, eu tenho preconceito, assim, deixou claro, assim, em outros momentos, ou uma pessoa um pouquinho mais... Claro, claro. Não dá nem pra falar, né? A nossa vontade, como gente que gosta de viver junto com os outros, é chamar e falar assim, você tem que Exato. Vergonha alheia, né? Exato. Pois é, A ele tá pessoa fazendo começa a vergonha mentir alheia. muito descaradamente, o político fala, meu, vergonha alheia. Esse auto-freio. Fico preocupada com a questão do critério, da moral, Uhum. tá? Porque aí pega um pouco. Né? Tem a ver Claro. pode até se estabelecido culturalmente, Sim. pode gerar preconceito. Claro. Não tem nada a ver com ética. O que é a vergonha? O que é ter vergonha? É lógico, muita gente, por exemplo, o Platão fecha com essa ideia de vergonha. Vergonha é uma virtude. O Aristóteles, o aluno do Platão, já fala, pelo amor de Deus, gente, para com esse negócio de vergonha ser virtude. Não dá, não pode ser. Por que não pode ser? Né? Talvez porque a ética, ela deva, mas é que eu estou me adiantando um pouquinho, já que talvez porque a ética, ela deva partir de uma autodeterminação do que é certo. E não da determinação do que é certo a partir do outro. O curto-circuito já começa a aparecer. Né? Porque, poxa, se eu disse que a ética é estar com os outros, e se para Aristóteles, por exemplo, é ruim que eu determine o que é certo e errado a partir do outro, não de mim, como fazer isso? Eu juro que vocês estão. Juro que Platão se fecha. O meu irmão vai muito para a China, trabalha no exterior. Logo nas primeiras vezes que ele foi, ele vai já, acho que 15 anos, quase 20 anos. Uma das primeiras coisas que ele aprendeu, ele ficou muito amigo de um tradutor, e alguém conhecia um pouco mais o Brasil e tal. Ele falou assim, ó, a pior coisa que você pode fazer aqui, você vai fazer muitas coisas que os chineses vão estranhar, porque realmente tem um jogo cultural muito diferente. Mas a pior coisa que você pode fazer aqui é colocar alguém numa situação em que ele passe vergonha. Olha que interessante. Porque, por exemplo, tem uma coisa que parece que esse costume sumiu um pouquinho, mas lá atrás, quando as pessoas vinham entregar o cartão comercial, você tinha que parar tudo, receber o cartão com as duas mãos e fazer uma festa em torno daquilo. Que legal, muito obrigado pelo seu cartão. E mostrar que estava guardando. Se você não fizesse isso, a ideia é que você não deu atenção para aquela pessoa e ela ia passar vergonha. Vergonha que muito, não é que virou área de comunicação, muito controlado, e pegou esse macete muito rápido. Essa força de você parar e criar uma situação onde o outro não tem vergonha. E ficou amigo de muitos chineses, eles perceberam esse cuidado do então, acho que, apesar da gente já ter outra história, que a palavra vergonha virou outras coisas no Brasil, que a gente tirou muitas coisas, essa coisa da vergonha que eu estou falando lá atrás é uma coisa muito interessante, né? Porque, talvez, para eu veja, ver se eu peguei ele, tem muito menos a ver com o que as pessoas falam, mas com como duas pessoas estão juntas. Você está sentindo vergonha, por alguma razão, você está menos do que o outro. É exatamente isso. Assim, o que o mito conta? Né? É que a gente tem algumas condições básicas para que a gente possa conviver. Quais são essas condições? É lógico que o Protágoras ou o Platão não estavam dizendo que isso basta. Outras coisas são importantes também. Mas que essas duas merecem a nossa atenção. Para que nós possamos estar juntos, nós precisamos ter essas duas virtudes. Justiça e vergonha. Eu gostaria de expandir essas coisas, né? Essa ideia de quais são essas condições básicas, mas isso aqui já é o suficiente para a gente começar a pensar. Né? Sobretudo porque esse é o ponto. Né? Por que a justiça e a vergonha fariam a função de evitar que os homens se matassem uns aos outros? Antes eles estavam se matando uns aos outros. Era, para usar a expressão que o filósofo mais tarde usou, muito século mais tarde, era a guerra de todos contra todos. E aí alguma coisa precisou ser jogada ali no caldeirão de Zeus para que os homens parassem de se matar uns aos outros. E a solução funcionou, foi conseguir dar essas virtudes para os homens. Justiça. Justiça como uma virtude, não como um tribunal que está lá em Brasília e diz o que é certo e errado, que não entenderam no seu caso. Não, a justiça como uma virtude que cada indivíduo carrega no seu peito. E a vergonha como outra dessas virtudes. Vamos pensar em pudor. Um certo pudor, um certo recado, um certo resguardo, uma certa autocontenção, né? Que não me permite fazer o que eu gostaria de fazer, porque talvez isso não seja adequado.
Então, vejam, agir bem é estar com o outro em harmonia. Se isso é a ética, se isso é só uma moralidade, vamos avançar e vamos pensar. Mas assim, vamos pensar que essa ideia do outro é fundamental para a ética. Para a gente fazer a nossa passagemzinha, eu só queria lembrar para vocês uma coisa. Existem tantas moralidades quanto séculos. Cada século vai ter sua moralidade. Talvez a gente consiga, com o pensamento, caso muitas diferenças entre as muitas moralidades, entender um pouquinho melhor o que é isso, que é ser humano, que é estar entre outros, que é agir bem, que é ter metas louváveis, nobres, bonitas, ter propósito, constituir uma vida bela, achar a boa vida, todos os temas da ética. Mas cada povo, cada sociedade vai agir de uma certa maneira. Quando o Protágoras e o Platão se colocam para brigar, tem aqui uma briga que é chamada da crise ou na verdade, é chamado do iluminismo grego. O que é o iluminismo grego? É quando os caras pararam de acreditar nos mitos. Eles pararam de achar que a sabedoria poderia nos ser dada como dom, precisa buscar. Por exemplo, o iluminismo que eu tenho com vários Rousseau, o iluminismo desses caras do século XVIII, que resolveram falar assim, não, vamos colocar de novo a razão no centro dos problemas e vamos iluminar o mundo com a razão. O Protágoras fez parte disso, o Platão fez parte disso, o Sócrates fez parte disso, mas o que era isso? Era a vontade de negar o tempo passado. Era a vontade de olhar para trás e falar assim, precisamos estar um passo à frente e olhar para trás e falar, aquilo não é mais possível, não quero mais continuar com isso. E talvez esse movimento de tentar superar o passado e olhar para trás e tentar avançar seja outro dos marcos da nossa ética. É lógico que isso vai também reconfigurar os modos de estar com os outros. E é mais ou menos por aí, né, André? Olha, eu vou fazer uma brincadeira. Eu sou historiador, né, gente? Historiador é chato. Por isso que as pessoas não leem historiadores, leem jornalistas. Como eles falam, isso. Muito processo de filósofos também. Mas por que o historiador é chato? Né? Porque quando a gente está olhando, nosso cérebro é preguiçoso. Tá? É uma máquina de economizar energia. Então, não é uma questão moral, a preguiça. É uma contenção de energia. Então, o que a gente faz automaticamente? Eu entrei aqui, observando vocês, olhando para vocês, eu que trabalho com vocês há muito tempo, já fui fazendo um mapa. Puxa, talvez aí estou aqui, ali. E isso, depois que você fecha esse mapa, é muito difícil você mudar esse mapa. A gente faz isso o tempo todo. E daí vem o racismo, daí vem os preconceitos homofóbicos. É da nossa dificuldade de mudar nossos mapas. O historiador é o chato que fala que o seu mapa está datado. Ele fala, não, esse mapa que você fez é muito bom para ontem. Para hoje, então, toda vez que alguém fala dos gregos, eu falo, nossa, já morreram, né? Mas é interessante isso, quer dizer, então, que relação que eu posso estabelecer com você? Nem todos, né? Nem todos. Quando eu converso com os alunos, eu falo assim, gente, pode ficar tranquilos, não precisa ficar apavorado com esse conteúdo, porque se você errar alguma coisa nesse conteúdo, ninguém vai ficar bravo. Todos os caras estão mortos. Eles não vão reclamar. Tem um jogo que é interessante, quando a gente pensa uma discussão que é muito antiga na humanidade, e quando a gente pega autores que são tão pesados, né, no sentido de falar de maneira tão organizada, criar um mapa tão sólido, que a gente fica preso neles também. Então eu vou fazer uma provocação para vocês, com um gráfico. Apesar de ser historiador, eu vou usar um gráfico. Qual é a brincadeira desse gráfico? Eu uso muito esse gráfico, quando eu descobri essa figura, uma figura interessante, uma Hans Rosling, sueco, suíço, pode agora, que ele era um professor na área médica, estatística. Ele estava com ódio morolodóide, cansado de ouvir as pessoas falarem besteiras sem ter concretude nenhuma no que eles estavam falando. Em geral, quando está no espaço de especialistas, é muito comum isso acontecer. Eu, como fiz o mestrado, eu descobri que, para mim, foi uma sorte, tá, gente? Não estou reclamando disso não, porque foi parte do mestrado, foi isso. Eu descobri que a grande figura que falava sobre o tema que falava tinha limitado a fala dela, por razões que não é o caso agora, e, como ela limitou a fala dela, passou como verdade para a geração seguinte, já que ela era grande pesquisadora do tema. Como poucas pessoas tinham acesso ao documento que ela teve acesso, ficou como verdade o que ela tinha dito. E aí algo muito delicado e complexo, que é o que eu estou tratando no mestrado, não existia.
Por quê? Porque o mapa que ela criou prendeu todo mundo que veio depois. Então, como o mapa da elite grega era mais do Platão, era para grande, começa a furar, começa a chato, foi escravizado por causa disso, aliás. Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que não tem a ver com Platão, mas tem a ver conosco. Nós estamos vivendo num tempo que nunca existiu antes. Não no sentido filosófico, tá? No sentido de, o Heráclito botou a mão no mesmo rio, nunca não. Em outro sentido. Durante de 7 milhões de anos atrás, quando separou os chimpanzés, até 200 anos atrás, a humanidade viu basicamente com a mesma materialidade. E aí os ingleses mudaram tudo com a indústria. Para nós, é difícil entender isso. Por quê? Nós conhecemos o mundo como ele é. E nós criamos o nosso mapa. Por isso que nós temos conflito com os mais novos. Não importa se são os mais novos, crianças e adolescentes, são pessoas só que são de outra geração. Quer ver uma coisa óbvia? Nós nunca tivemos na história mais do que 2 gerações vivendo juntos ao mesmo tempo. Nós tínhamos aqueles seres que não são adultos, que não tinha criança, a ideia de criança não sendo mesmo. E aí você tinha os adultos e os velhos que não morreram ainda. E velhos que não morreram ainda tinham entre 45, 35, 40. Recentemente eles encontraram um rito arqueológico na Europa, que pode organizar, em que eles encontraram um cemitério medieval. E qual foi o susto deles? Que quando você vai analisar as ossadas dos ricos e dos pobres, a diferença concreta entre os dois é nula. A vida era miserável para os dois. Essa é a ideia. Que um jornalzinho, que uma manchete que vocês podem por aí, tá? Acho que assim, ônibus invade casa e mata de 42 anos. Velhinha. Isso é de 72. Jesus. Não, meu sogro e minha sogra, eu tinha 3 filhos. A mais nova estava com 13 anos. Com 13 anos, quem já sabe que se volta a viver. E aí eles começaram a frequentar um baile da terceira idade, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Eles tinham 40 anos. E aí o baile estava tão bom que veio a 4ª filha. E aí o pavor, né? Muita gente na cidade, né, não acreditava que a filha era dela, achava que era da minha mulher, que já tinha 18 anos na época, que se escondeu para ter a filha e depois falou que era da mãe. Porque não se imaginava uma mulher com 40 anos sem filho. E nós tivemos, sei lá, 35, 40. Eu vou mostrar. Claro, quando eu falo essa ideia para vocês, ela parece muito sensata e óbvia. Está numa escola hoje, você tem a direção da escola, que tem por volta de 60, até mais do que isso. Você tem a equipe de coordenação hoje, que é por volta de 50, 40. E tem uma equipe de professores que vai de 60 até 22 anos. Você contar por gerações aí, tem 5 gerações trabalhando juntos. Isso nunca existiu na história humana. Se você tiver discutir ética, a partir do Platão não passou por isso que a gente passou agora. Ele não passou por você ter, no mesmo espaço, você ter meu avô, que morreu no ano passado, com 96 anos, no interior da Bahia, que proibiu o filho dele de tocar piano, que isso era coisa de mulher. E o bisneto dele, que deixa o cabelo. E era pianista. Não, meu tio, depois ele saiu do interior, ele foi a um dentista, mas um grande músico também. Os filhos dele, claro, todos sempre. Tem uma coisa aqui, claro, eu falando isso para vocês, eu estou conduzindo, fazendo um mapa desse jogo, e obviamente vocês estão concordando comigo, vocês começam a pensar, poxa, é verdade, vocês são famosos, no seu espaço de trabalho. Mas eu queria, o historiador que eu sou, mostrar a concretude disso. Esse Hans Posner, ele criou uma organização que eu sei, cansado de ouvir as pessoas falarem besteira sobre coisas que elas achavam que entendiam, porque tinha lido alguém que falou para elas aqui. Ele se juntou com um monte de gente barra pesada, muita gente conhecia ele. E ele criou um mecanismo para que você tenha acesso a dados concretos de maneira fácil. Eu, como professor de história, dou um coraçãozinho para ele, porque para mim isso é fantástico. E eu uso isso na hora que os alunos têm que entender, porque no 8º ano, que é a segunda aula, eles começam a pegar século XVIII, nossa, XVIII, XIX e XX, que é quando isso acontece. Bom, esse gráfico, vou mostrar para vocês agora. Está na aba lá em cima. Pode voltar no navegador. Desculpa, pela segunda vez que ele falou isso.
Então, ele criou esses gráficos. Que gráfico bonitinho, né? Nós temos cores por região do planeta, por continente, mais ou menos. Ele pega o tamanho da bolha, é a quantidade de pessoas do país. Tá? Então, óbvio, China e Índia, 1800, esse era o mundo de 1800. Qual a diferença desse mundo de 1800 para hoje, além do celular? Os países mais ricos, então você tem aqui expectativa de vida e renda per capita. Então, quanto mais para cá eu estou, mais rico eu sou. Quanto mais para cima eu estou, mais saudável eu sou. Mais para baixo, mais para cá, mais pobre, doente. Se você olhar o mundo em 1800, todo mundo pobre e doente. Aqui nós temos os países que estão na Europa, já estão há 300 anos, juntando toda a riqueza do planeta no pau deles. E mesmo assim eles continuam pobres e doentes. Olha que doideira isso. Como o Hans Holmes merece o nosso coração. Depois procurem os vídeos dele na internet. O vídeo dele explicando porque a máquina é a melhor invenção do século, da história humana. Mas ele fez isso para nós. Olha que legal. Eu venho aqui e faço isso. Eu vou deixar acontecer uma vez. A primeira vez que você assiste isso acontecer é um pouco impactante. Aí eu paro, depois brinco com o gráfico um pouquinho, mas não muito hoje. Tá? Essa é uma ferramenta aberta, está disponível na internet. Mas porque eu quero só bagunçar qualquer certeza que a gente tenha sobre a discussão sobre ética. Eu, como bom historiador, falo, qualquer receita que me deem, eu sou chato, vou falar, então como é que eu, portanto, tenho que pensar essas discussões? Pensar, se a gente for criar um mapa, tem que ser um mapa do nosso tempo. Para nós. Antes de você seguir, como que você afirma que eram todos pobres? Qual que é a base de comparação? Renda per capita. Tá? Expectativa. Então você pega aqui, por exemplo, A comparação com hoje. não só com hoje, mas mesmo com tudo. Você pega aqui, por exemplo, se eu não me engano, você passa, aparece um país. Então aqui é a Inglaterra. Tá? 1800 a Inglaterra deu a primeira revolução industrial. Daí em diante os outros vão copiar. Seguir o modelo que Napoleão fez. Essa é outra discussão. Se eu pegar a Inglaterra e pensar em cá, os gigantes pobres estão distantes delas. E a expectativa de vida do país com melhor expectativa de vida que aqui vai, Aquele azul bem então tem um aqui, ó. Islândia. Acho que não tem nem gente que vai morrer direito naquela época. Você vê, é 40 anos, cara. Claro, isso aqui é uma média, né? Mas quando você pega uma média, você tem dois. Gelo conserva. Ou óleo de bacalhau, né? Tem uma brincadeira do óleo de bacalhau. Alguns de nós aqui teve que tomar óleo de peixe na infância. Outros não. Lógico que sim. Que é o ômega 3. Então, quando você olha esse gráfico, é interessante, porque não só você pensa em 1800, porque é curiosidade, 1800, o que é, mas o que vocês vão ver agora acontecendo. O que vai acontecer nos últimos 200 anos? O que aconteceu nos últimos 200 anos nunca aconteceu na história humana. Mesmo fogo, agricultura, nada dessas coisas nos levou para longe desse cantinho aqui, pobre e doente. Nunca antes na história da humanidade. Nunca antes na história da humanidade. A gente não teria dito por aí. É um gráfico humano. Você vai ver as mudanças de renda, as mudanças de expectativa de vida e olha a Índia e China, que foi que loucura esses últimos 200 anos da história da Índia e China. Vou tentar falar ao mesmo tempo só para vocês enxergarem. Começou a Primeira Guerra Mundial. Olha a Europa. Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola. Segunda Guerra Mundial. Olha, aí começa, olha aqueles 50 dias depois da Segunda Guerra Mundial. Olha a China, que derrubou a revolução. Olha a China. Olha a China. Olha a crise no Ocidente. Olha a China se aproveitando. Tchau. Olha isso. Olha a Índia. Nossa. Meu Deus. Olha que doideira isso. Será que Platão, sozinho, nos resolve os problemas de hoje? Foi bagunçando o filósofo, porque vocês sabem, o historiador adora atrapalhar o filósofo. Olha que doideira. Hoje, os piores países do planeta, renda per capita e saúde, estão melhores, bem melhores do que os mais ricos. Claro, aqui é uma média. Nas regiões que você tem guerra, civil, guerra de país,
Mas tem isso meu pai de 30, 35 anos, como por exemplo. Mas se você pega uma média, tem uma coisa que o Hans fala no vídeo fantástico, que eu estou, de certa maneira, plagiando uma parte da discussão, apesar da discussão tem ser outra, né? Que há uma tendência nos últimos 200 anos, tendência convergente. Se a gente for otimista, eu sou um otimista que é chato, onde o mundo inteiro está marchando para esse cantinho aqui. Talvez nosso grande problema seja o limite do planeta, né? Não, só que está bem devagar. A maioria ainda não chegou lá. Não, mas a maioria ainda não chegou lá. Olha que interessante. Porque 200 anos para nós é muita coisa, né? Vai ficar um Não, historiador mas- do que são Mas são os mesmos que já estavam lá que começaram a subir melhor. Óbvio que teve uma crescente assim. Mas parece que são as mesmas pessoas ainda. Então, olha que Porque interessante. são as mesmas pessoas. Olha que interessante. Mas olha que interessante. Olha que interessante que você está falando. Uma coisa muito legal que você está falando. Desculpa. Eu tenho uma pergunta, pode ser um pouco idiota, mas eu escutei na igreja por muito tempo que as pessoas que contam na Bíblia são bem velhas, tipo, por exemplo, aquele famoso conto lá do Abraão e da Sara. Então é mentira que antigamente tipo, antes de Cristo, no Velho Testamento, é mentira que eles eram mais Como velhos? historiador, Sim. o Eu não que sou você chama de religiosa. mentira e verdade hoje tem a ver com o que a gente define como mentira e verdade. Quando você fala de um público religioso, no sentido de pessoas que usam a religião para organizar a vida, não como algo que faz parte da sua vida. Não sei quantos de vocês talvez tenham esse. A religião, primeiro, para mim, eu nem sou religioso. Mas para minha avó, que está com 94, não lembro, ela está muito tempo aí. Para minha avó, que está com 94, e é uma pessoa muito religiosa, a vida dela é organizada pela religião. Ela nem é de igreja. Ela sempre foi no quarto dela depois do almoço com a Bíblia na mão e lê. Então, para minha avó, não tem verdade e mentira. Ela não, quando ela lê a Bíblia, ela não questiona se aquela data, aquela quantidade de anos, aquele fato é um fato. Então, você viu que eu te enrolei, né? Mas eu achei que no final Do seria. ponto de vista histórico, a Bíblia não tem coesão narrativa. Do ponto de vista da história da Bíblia, ela tem coesão. Porque ela responde a momentos específicos. No ponto de vista histórico, a Bíblia é como se não existisse. Assim, não existe. É uma invenção. Posso dar uma nota de rodapé? Metafórica. Posso dar uma nota de rodapé? O Leandro Carnal, eu fui aluno dele na Unicamp. Ele fez uma fala muito divertida uma vez. Ele falou que foi dar uma palestra sobre filosofia e tal. Ele realmente é tão inteligente quanto parece nos vídeos. E ele começou a fazer uma fala, ele falou, eu como professor errei. Ele não percebeu o público que ele falava. Ele não tinha entendido que era um público religioso. Ele começou a falar do mito de Jesus Cristo. É isso, a narrativa. A narrativa de Jesus Cristo. Tarará. E aí ele começou a dizer que as pessoas começaram a ficar incomodadas. E alguém levantou e falou assim, mas se um dia você estiver num lugar escuro sem fim, encontrar a luz, o que você vai falar? É uma pergunta religiosa. Né? Aí ele falou assim, você pode mostrar a saída? Então, claro, como historiador, eu vou falar para você, você está olhando para a Bíblia com um olhar que não é o religioso. Então a Bíblia não vai te dar verdades mentiras. É uma narrativa histórica. É como falar dos Zeus, o Prometeu. É um mito. A diferença é que a gente aceita, assim, a galera aceita falar que é mito e é mais difícil para quem é religioso aceitar que a Bíblia é mito, né? A gente não trabalha dessa forma. Agora, apesar dos meus dois avós serem muito religiosos, uma parte boa da minha infância, foi com eles sempre falaram de religião, mas eles nunca colocaram a religião como um mapa que eu deveria seguir. É que eu sempre escutei dos meus professores de história, a maioria que eu tive, às vezes até um pouco da minha mãe, que também professora de história, é que a Bíblia sempre é uma fonte histórica também. Mas eu achava que quando você fala, é uma fonte histórica, eu achava que, então alguma coisa sobre os costumes de lá deve ser verdade. Então eu achava que a idade... Foi Não, de eu qual não- igreja? Foi de qual igreja? A protestante. Eu também não sou religioso, mas eu fui criado católico. Tem uma coisa muito maluca na religião católica, que num certo momento o cerimonial que fala, abre uma portinha, tira uma bolachinha, você sabe disso? Tira uma bolachinha e pega uma tacinha. Vai comer e beber. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Agora, para pensar um pouquinho. Sim,
Se eles estiverem comendo aquele negócio, achando que aquele é o corpo de Cristo, canibalismo. Agora, é lógico, se você perguntar para eles, então quer dizer que esse não é o corpo de Cristo? Não, é o corpo de Cristo. Simbolicamente. Mas não é ao mesmo tempo. Assim, uma regra, talvez, para lidar com essas verdades da Bíblia, é tratar elas em verdade. A palavra verdade tem um sentido diferente. Elas são guias para a nossa vida. Elas são as coisas que vão ajudar a gente a definir o que é verdadeiro ou falso depois. Aquilo está fixado também. Se é coerente, se representa fatos, se é historicamente acurado, isso não vem muito ao caso. Né? Sobretudo porque, no cristianismo, o mais importante é a salvação. Né? Não este mundo, né? Mas a salvação depois deste mundo. Então, sei lá. Você viu que a gente foi te enrolando? Eu poderia falar para você, não, é mentira. Claro que não, ninguém vive. A Sara teve filho com 90 anos. Gente, e a minha sogra compete. Mas a brincadeira de você perceber, que é um pouco quando eu mostro esse gráfico aqui, é muito interessante, é para a gente lembrar que os mapas que nós temos, que nos organizam a vida, eles são papéis, eles não são a realidade. Então, quando a gente vai discutir ética, a partir de papel, não está preocupado, pois não é nossa intenção, fala assim, ó, descobrimos o segredo para vocês serem felizes. Vocês todo dia leem um pouco de Platão antes de dormir. É melhor do que sonífero. É melhor que uma Vou fazer uma pergunta. Embora aparentemente mais saudáveis, somos mais felizes. E aí começa todas as discussões. Agora, olha que A interessante. questão é que o que a gente percebe hoje, né, esse quadro de que beleza, tudo muito mais saudável. Então, estamos vivendo mais saudável, os recursos tecnológicos, medicina. Tal. Mas a grande questão que a filosofia talvez devesse pensar é aquele primeiro caminho, levar-nos a termos um sentido da vida, para a vida. Como é que fica isso nesse O historiador? Ele vai falar. Não, foi historiador. Olha aqui na lista, senta aqui na Esse lista. gráfico não responde a essa questão. Responde. Ele Então, bagunça a não pergunta. invalida o gráfico. Ou invalida a De certa pergunta. maneira, né? Se você pensar que nós temos mais miséria no mundo. Quer uma coisa? Vou O brincar. que é esse gráfico? Vou fazer uma brincadeira com Esse você. gráfico foi feito a partir de que mostragem? Essa é a minha questão. Porque eu vejo assim, uma África miserável, uma Índia. Entende? Então, a partir qual é a amostra? Eles faziam em quê para chegar a essa conclusão? Se você tiver a vontade de se aprofundar no material do Roswell, ele vai te dar todas as fontes que ele juntou. Mas, claro, no gráfico desse, ele esconde o que a média esconde. A média, brinco, né? Eu sou magrelo e alto, meu irmão é atarracado baixo. A gente brinca que nós dois juntos somos o Brad Pitt. Então, a média esconde muita coisa. Mas eu acho que a sacada desse gráfico, que eu estou trazendo para a gente voltar para a discussão de ética, a gente entender que não é nossa intenção pensar ética, falar alguma coisa sobre ética hoje, como uma receita. E esse é o problema para nós, porque a gente está falando de receita. Porque é um inferno. Quando os alunos me perguntam, como é que está na moda, antigamente perguntava se eu já estava casado, se eu fui igreja. A primeira vez eu pergunto se eu sou esquerdo ou direito. Aí eu respondo, sou histórico. Porque eu tenho uma paixão pessoal por ler Sêneca. Eu gosto de ler Sêneca, meu passatempo. E aí eles falam, claro, uma brincadeira com eles. E esse gráfico, sabe o que eu faço com eles? Eu boto assim, eu vou começar a história do capitalismo. Eu pergunto, o capitalismo é bom ou ruim? Numa escola que nós trabalhamos, é uma pergunta delicada. Vão achar ótimo. E eles começam a falar um monte de coisa. Eu falo assim, aí eu falo, qual é a discussão? Não é um problema simples com uma resposta imediata. Falar sobre verdade, mentira e religião não é um problema simples com uma resposta imediata. Falar sobre ética não é um problema simples com uma resposta imediata. Então, quando você vê um gráfico desse, com a loucura que é esse gráfico, por exemplo, eu poderia pegar e mostrar um número, quer ver? Eu vou fazer essa brincadeira. Eu nasci em 1978. Como é uma virtude não fazer outros passar vergonha, eu vou falar só do meu aniversário mesmo. Ó, quer ver? Vou colocar aqui. Quando eu pego 78 aqui, então o Brasil, quer ver? Vou pegar um Brasil aqui. Então, vou separar só o Brasil. Tudo bem? Esses somos nós no passado, nas estatísticas.
Tá? Se eu pegar aqui essa bola verde, gigante, se eu pegar o Brasil e levar ele para 1978, olha o que aconteceu com o Brasil no meu tempo de vida. Eu estou careca, claro, mas olha a loucura que foi de mudança de produção de riqueza, na qualidade de vida, na família da mulher, que tem uma origem simples. Ela é grande, são duas famílias grandes, cada um com 9, 10, 12 anos, muito grandes. Antes da era Lula, ela tinha perdido 3 tios, por volta de 50 anos, todos com problemas de circulação. O que aconteceu depois? SUS. Ninguém mais morreu depois disso. Então esse gráfico mostra isso. Mostra também, começou lá com as armas, que a Ruth Cardoso começou a chamar de social, depois mudou política de Estado, que é de diminuir a mortalidade infantil no Brasil. Então, do mesmo jeito que esconde coisas ruins, também esconde coisas boas. Então, uma pergunta complexa não tem resposta simples. E nós estamos num momento em que a gente está acostumado a ouvir respostas simples para todas as coisas. Você, puxa, como é que funciona a física quântica? Você abre um vídeo de 30 segundos de TikTok e explica tudo. Você vira um expert. Claro que não. E aí, um pouco que estava conversando ali, né? Qual é a ideia, então? Qual é a coisa mais importante que a gente pode fazer hoje? Parar, respirar, pensar. Então, a discussão sobre ética, ela tem que ser lembrada do nosso histórico. Um Brasil que nunca existiu. Um Brasil que não tem a tradição, não só no Brasil, tá? No mundo, porque a democracia no mundo também não é antiga, não. Lembra que até 64, nos Estados Unidos, parte da população negra ou não conseguia votar, ou não podia votar. Então, esse mundo que nós conhecemos hoje nunca existiu. André, volta aí para 1800 de mim, vai. Gente, isso aqui é um retrato de um mundo completamente diferente por motivos históricos, econômicos, sociais, bastante marcados. Né? Se a gente quiser explicar isso aqui, a gente tem que explicar economicamente esse fato, a gente tem que explicar o que foi a Revolução Industrial e, de um lado, e o que foram algumas das transformações nas ideias que acompanharam isso. Bom, isso aqui é fim do iluminismo. Né? A gente conhece o século imediatamente anterior ao século XIX como o século das luzes. E eu via no meio das obras um livro do grande Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele é conhecido por nós como um dos pais da democracia moderna. Ele escreveu um livro famoso chamado Contrato Social, em que ele, em grande medida, fundamenta algumas das teses da Revolução Americana, né, que é a primeira democracia moderna que nos inspira, e a Revolução Francesa, que é a segunda das grandes revoluções democráticas, e que pautaram e continuam pautando o modo como a gente pensa a nossa organização política e social. Agora, claro, e a justiça é o modo como nós pensamos o que é o justo. Agora veja, o Rousseau, ele é famoso por ter escrito a Constituição de Genebra, além do contrato social. No contrato social, ele diz, para que no contrato social funcione, para que haja propriamente o soberano, como o povo, que o povo seja soberano. Imagina uma cidade de mais ou menos um estado de quantos? 10 mil pessoas. Faz sentido para ele pensar num estado como esse? Faz todo sentido no mundo. Como ele poderia imaginar um país como o Brasil? O Brasil ele tinha muito interesse nos selvagens brasileiros. Escreveu um discurso sobre a desigualdade entre os homens, inteiro baseado nos relatos de viagem que ele tinha dos americanos, dos ameríndios, eu digo. Mas ele jamais poderia prever nos maiores sonhos dele isso aqui. Né? Ele tem um livro dos devaneios do Gabinete Solitário. Nem nos maiores devaneios dos sonhos poderiam acontecer. Agora, é lógico, ele propôs uma certa ideia universal a respeito do que deve ser político, o que deve ser justiça, o que deve ser o trato social e, portanto, o que deve ser a ética. Talvez o maior aluno do Rousseau
seja o cara que levou isso até o limite máximo da universalidade, que foi o filósofo francês, alemão, Immanuel Kant. O que o Kant diz? Ele tem uma regra universal para a moralidade. Tudo que o André está dizendo é que, hoje em dia, nós não vamos aceitar mais. Mas ele escreveu esse livro dele, que dá a regra moral não dá, né? Aqui, mais ou menos, em 1794. A regra. Qual que é a regra? É um imperativo, chama de imperativo categórico, que eu não vou explicar para vocês, mas a mágica desse imperativo é o seguinte: para cada caso, para cada ação, para cada coisa que você pensa em fazer ou deixar de fazer, tem uma regra. Só usar essa regra para você saber o que você vai errar. Não é maravilhoso? Não é incrível? Lógico, isso depende de uma crença na razão muito grande, e depende também do sistema educativo funciona. Mas só a esperança que o cara maluco teve de conseguir dar essa regra universal já mostra o tamanho do problema. Avança um pouquinho mais ou menos aqui, 1860. Aqui, a gente avançou, onde é que está a Terra aqui? O Reino Unido, né? Já sei se aqui, né? Aqui, veja, você já tem uma mudança social muito grande acontecendo. Nasce o primeiro grande sistema de ética a se contrapor ao sistema kantiano, chamado utilitarismo. Ele fala assim: olha, eu consigo dizer para você se é certo ou errado mentir, em todos os casos. Mas não dá para eu dizer isso a priori. A razão sozinha não consegue dizer isso. A gente precisa fazer um cálculo das consequências e ver. Isso vai trazer mais benefícios para o maior número possível de pessoas? Então é certo. Isso vai causar mais malefícios para um grande número de pessoas? Então está errado. Veja, isso é uma regra universal. Como é que eu defino se eu devo ou não devo fazer alguma coisa? Se uma coisa é certa ou errada? Aqui é a regra. Mas a regra ela parece um pouquinho mais historicizada, né? Ela parece um pouquinho mais dependente do que é o meu mundo. Ainda tem a regra universal. É muito maluco. Gente, tem um cálculo. Se vocês forem olhar lá, o primeiro cara que propôs isso primeiro foi um cara do século XVIII, o Jeremy Bentham. Mas ele tem um cálculo. Você vai lá no livro e fala assim: como é que você faz esse cálculo que é certo e errado? Você pega a quantidade de prazer que você vai gerar, você pega a duração desse prazer, você pega a quantidade de pessoas que coloca lá, você pega se esse prazer vem junto com alguma dor, normalmente vem. Você pega também, um monte de fatores, aí vai, a fórmula e tal. Certo ou errado? Mágico. Mágico, de novo, levemente diferente. Essa era uma ética para o século XIX. A ética do Kant era uma ética para o século XVIII. Essa ética utilitarista é a ética do século XIX. O século XX. Né? No século XX, qual é o seu nome mesmo? Mariana, as verdades morreram todas. Depois aconteceu. O relativismo mudou. A gente, lógico, tem razões históricas para isso? Tem. Imagina uma civilização no seu ápice, essa civilização amarelinha aqui, no seu ápice, inventou o avião, inventou o rádio, a indústria, a beleza, o modernismo, a fotografia, as técnicas, o mundo tudo se transformando. De repente vem a barbárie, o caos, a matança. 15 milhões de europeus assassinados uns pelos outros. A barbárie. Acontece. E a razão? E o bem e o mal? E aquela nossa garantia de que nós íamos saber para onde ir? Morreu. E veja, parecia que as coisas estavam se reerguendo, que a Europa poderia voltar a ser o farol da civilização. O que aconteceu 20 anos depois? Mais matança, mais barbárie, mais desespero, mais descrença nas nossas capacidades racionais, nas nossas capacidades e até uma providência que possa nos ajudar. 6 milhões de judeus mortos por serem judeus. Uma coisa terrível. Veja, autores da segunda metade do século XX começaram a escrever livros como Adeus à Verdade. Não há mais isso. Né? E todas as nossas investigações começaram a se tornar muito menos universalistas. A gente tem essa experiência de explicar. Não pela universalidade. Qual é a proposta que eu teria a fazer para vocês? Eu acho que existe uma ética para o nosso tempo. Eu acho que tem. Dá para a gente pensar isso. Se houver uma ética, ela não pode ser universalista. Ela não pode cometer regras gerais. Ela não pode dizer como eu devo fazer. Ela não pode ser um receituário que me dê quais sejam as práticas. Ela tem que partir de certas virtudes individuais que me permitam estar bem com o mundo.
Paradoxalmente, na minha perspectiva, e não vai dar para explicar essa perspectiva longamente para vocês, eu espero que você compre outras vezes, a ética para o nosso tempo, a ética particularista, é a ética aristotélica. Porque o Aristóteles ele não tinha uma ideia universal, não tinha regras, ele tinha essa tal de ética das virtudes. Uma ética em que a gente aprende a partir de uma virtude intelectual, que ele chamava de phronesis. E aí isso foi traduzido de várias maneiras diferentes. Eu traduzo como discernimento essa palavra. Os autores mais antigos, do século XIX, traduzem como sabedoria prática. Os autores mais antigos, o Sêneca, o Cícero, traduziam como prudência, escolha. Mas essa é a virtude, uma virtude intelectual. É a virtude de conseguir meditar a respeito de qual é o bem e o mal, para mim, numa relação específica com uma pessoa, dentro de um cenário muito marcado, que é este aqui, para que eu consiga alcançar os melhores resultados da melhor maneira possível e garantindo o mínimo de felicidade para todo mundo. Vejam, particularismo. Acabou agora a nossa crença de que a gente pode ter respostas para toda a humanidade. Mas o conceito de humanidade está levemente se esfacelando. Faz já 50 anos, o grande filósofo francês Michel Foucault terminou um dos seus principais livros, As Palavras das Coisas, dizendo: o homem é só um desenho na praia, né? Na areia da praia. Um dia vai chegar lá, vai levar, lentamente ele vai desaparecer. A gente passou a ter mais consciência da nossa própria finitude, porque o século XX ensinou isso para a gente da pior maneira possível. Somos finitos. Bom, o que são essas virtudes das quais eu estou falando? Veja, quando o Protágoras apresenta a virtude, ele tem que apelar para Zeus. Por quê? Porque ele ainda está querendo dar universalidade para isso. Deus deu essas virtudes para todos os homens. Todos os homens mulheres são dotados dessas virtudes. Certo? Agora nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o corpo individual carrega consigo muita coisa. Né? E o corpo, junto com a história que se inscreve nele, carrega outras coisas que nós tratamos como uma fatalidade para mim. Eu tenho muitas fatalidades na minha vida, eu individualmente, eu sei. Eu sei que eu não consigo, por exemplo, parar de falar na hora que eu deveria parar e escutar vocês. Eu me conheço, eu sei. Eu tenho uma longa experiência comigo mesmo para saber que eu sou um falastrão. É isso. É um destino meu. Eu posso tentar me mudar? Posso tentar converter isso numa virtude? Eu tento. Dei professor, talvez, por causa disso. Não sei. Mas está aqui. Essa fatalidade que está escrita. É uma coisa individual. Se eu conseguir usar o discernimento, a phronesis, a sabedoria prática, a prudência, para conseguir transformar isso na outra virtude, a virtude moral, a virtude ética, que pode ser a justiça, pode ser a coragem, que pode ser a honestidade, que pode ser a generosidade, e se eu conseguir, no meio das minhas práticas intelectuais, estar com os outros, aí eu terei virtude. Mas tem o pulo do gato da história. Apesar de eu ser, meu corpo, ter características únicas, a minha história ter características únicas, a virtude não é única. Por quê? Eu só aprendo a virtude com outros. Eu só aprendo a virtude a partir do modelo da pessoa virtuosa que está comigo. Então, veja, naturalmente, nós nos aproximamos das pessoas que, como que, resplandecem uma certa beleza. Beleza, eu digo, no sentido moral. Né? É bonito você ver, por exemplo, não conheço direito a Rita, mas vejo aqui um modelo de beleza. Aqui, um modelo de generosidade intelectual, em que eu posso vir aqui e falar para vocês, discutir filosofia antiga, moderna, falar sobre história e do modo como isso aconteceu. Isso me inspira. Né? Mas deixa eu dar um exemplo mais banal. Tá? Um dos momentos mais marcantes para mim como professor era começando e novo, sem fora, sem filho. Eu fiz todas as viagens de escola, vocês imaginar. No Rock Hard, todo mundo levava sensei. Adorava. O que significa isso? Você fez uma vez? Você gostava de jogar mais? Mestre de escola
A minha cara. Você é uma máquina. O objetivo do interior fazia o quê? Para divulgar a marca, ele fazia cruzamento de tempo numa pirâmide e abria para convidados. Então, dava 600, 500, mas um pouco mais. Eu, um pouco elétrico que sou, os alunos gostavam de mim, quem mandava para garantir que todo mundo voltasse para o ônibus no final do dia. Eu passei por tinha um grupo meu que dava muito trabalho. Eram uns muito brilhantes, em americano, não sei se você conhece em São Paulo, por uma série de coincidências históricas. Você tem muita criança alta, tem bons times de basquete, tem bons times de vôlei, e eles têm muitas crianças altas. E era um grupo de meninos muito grandes, muito fortes, que vinha com história de agressividade entre si. Muito. Eu era professor de filosofia deles, também já fiz isso. E o meu curso de filosofia não era um curso de história da filosofia. Era um curso que eu discutia coisas, eu inventava requisitos. Uma das coisas mais bonita era uma viagem dessa, no acampamento desses. E eu estava protegendo um menino que estava meio que virando saco de pancada. Naquela época, a gente usava a expressão do menino. A minha careca já pode, já posso usar essa expressão na minha época. Naquela época, não se usava a expressão bullying, mas era isso que acontecia. Então, eu estava muito próximo assim. E o que aconteceu? Teve uma hora que tem uma situação que esse menino acabou ficando exposto. Porque, como acontece geral com bullying, a criança que sofre bullying, ela tem algumas características que acabam virando uma porta de entrada. Não é que é culpa dela, mas que vira uma porta de entrada porque ela sofreu. E na hora que isso foi acontecer, tinha um menino que, tá agora, acho que eles vão falar de engenharia, se não me engano, ruivo, bora. Imagina, 14 anos, tinha 1,25 m. E aconteceu isso, esse menino se expôs, o outro, estava todo mundo andando no gramado. Ele se expôs, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, esse menino interviu de maneira virtuosa, cortou a situação. Ele tinha força para isso, vários sentidos. E, sem ele perceber, ele olhou para mim, para ver se eu estava orgulhoso da ação dele. Olha que coisa simples e fantástica. Quer dizer, o que é essa coisa que o Leon está querendo falar de como o exemplo da virtude, ou daqueles que, às vezes, talvez a pessoa nem seja tão virtuosa, né? Porque nem sempre é bom conhecer os autores dos livros que a gente gosta. Mas porque, às vezes, o exemplo tem uma força, às vezes, maior do que a gente ficar horas e horas com uma criança e se intervir. E, assim, a última ideia que eu queria apresentar para vocês, que é imediatamente derivada dessa. Assim como a gente não tem regras universais para a ética, a gente olhar em particular, tentar oferecer as nossas regras de conduta, que vão ser sempre precárias, eu gostaria de lembrar para vocês que a ética está na ação e não na regra, não no preceito, não no mandamento. A regra, ela é um tipo de auxílio para a gente chegar àquilo que importa de verdade, a ação. Vou dar um exemplo que eu costumo dar, não é exatamente um exemplo, é falar um pouco do meu pai. Um cara calado, caladíssimo. Nunca me lembro de ele dar um conselho, não. Fora uma outra coisa que ele achou que eu fiz errado, ele falou que eu fiz isso. Mas me dar conselho de vida ele nunca fez. Mas ele é o melhor conselheiro da minha vida. Quando eu paro para agir, mais antigamente do que hoje, eu me perguntava o que ele faria. Por quê? Porque não é o que as pessoas dizem para a gente, mas é o tipo de modelo que eles estabelecem para a gente. Mas veja, aí você tem um modelo de virtude. Às vezes é um modelo de generosidade, às vezes, por exemplo, veja, uma vez eu estava lendo a biografia de um grande pensador político, e aí, no comecinho da biografia, ele fala, você tem uma dizer, só que cuidaram muito bem de mim e me ensinaram que a gente não fala das pessoas não vencedores. E seguiu. Meu Deus, o que é isso? Como assim não fala das pessoas não vencedoras? Veja, ele formulou para mim uma coisa que eu nunca tinha formulado, mas que era uma prática na minha casa. É uma coisa que depois, olhando retrospectivamente, eu falei, eu devia ter uns 18 anos quando eu li isso, eu falei, caramba, aqui uma regra moral que eu sigo, mas que eu nunca tinha formulado. Faz parte da prática cotidiana
você ser discreto. Veja, a minha esposa, por exemplo, besta, ela adora fazer fofoca. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Veja, vocês percebem a atenção que você está tentando fazer? Agora, aquilo para mim foi um modelo de virtude que se impregnou em mim, na minha história, no meu corpo, do jeito que eu sou, de um jeito que eu simplesmente trato, eu começo a ficar incomodado quando a gente está falando de alguém que não está presente, eu troco de assunto, porque para mim essa é uma E virtude. quando você admira uma pessoa, Exato. e aconteceu uma vez comigo também, não era da minha família, foi uma pessoa que eu conhecia adulta já, que era um ex-namorado meu. Na casa dele também eles eram muito discretos. E eu e ele, nós pegamos o namorado da irmã dele, tá? Na casa de uma pessoa que a gente tinha quase certeza que o namorado da irmã estava aprontando, tá? E foi exatamente na frente da porta da minha casa. E a minha família sempre foi muito fofoqueira. Minha avó era fofoqueira, minha bisavó era fofoqueira. Uma avó era muito fofoqueira e uma bisa. Eu tinha uma avó que não era. E aí eu acho que essa minha avó baixou em mim. Porque ele olhou para mim e falou assim, eu não quero saber o que o fulano está fazendo. Tá? E ele me deixou na porta, esse meu namorado, ele falou assim, eu não quero saber o que ele está fazendo com a minha irmã. Eu subi e eu resisti não olhar para a janela para ver o que o cara estava fazendo. Eu falei, eu não vou fazer isso, porque a família dele não aprova esse tipo de coisa, isso não tem nada a ver comigo. Também foi só essa vez, né? Depois eu voltei a ser minha bisavó. Mas eu me senti tão bem. Eu passei o dia inteiro me sentindo tão bem, eu não resisti, eu não fui olhar na janela para ver o que eu estava fazendo. Isso não me diz respeito. Isso diz respeito à família dele e a família dele não quer saber. Meu, eu me senti tão bem quando eu fiz isso. Eu passei o dia tão bem. Essa é uma regra particular, assim, né? Agora, o que eu acho é assim, uma certa coisa que é uma intuição ética. Porque eu admirava ele e a família dele. Interessante. Assim, quando a gente vê uma ação bonita, a gente acha bonito. Não é? A gente admira. É porque eu admirava a família e admirava ele. Quando a gente vê uma ação feia, as palavras, os gregos eles usavam, quando eles iam falar de nobreza, moral, eles usavam a palavra kalos, que é bonito, simplesmente. Aí, isso é bonito, né? Moralmente bonito. Não é? E a gente tem esse sentido para beleza e para feiura moral. Agora veja, essa é a pergunta fundamental, eu acho, da ética do nosso tempo. Será que a gente consegue construir comunidades que convidam a gente para a virtude? Será que a gente consegue agir como exemplo? Será que a gente consegue se cercar de modelos? Porque, gente, se a gente ficar sendo convidado por vício é a palavra técnica para o contrário de virtude, tá? Não é vício de adição, né? De droga, né? Vício é o contrário de virtude, é de mal. É um fato, e Aristóteles falava muito disso, e todo mundo vai pegar. Se a gente está num ambiente em que a gente é permanentemente convidado a agir mal, por mais que você não queira mal, vai ficando cada vez mais natural. Vai ficando cada vez mais aceitável. É verdade. E o mesmo vale do contrário, né? Se você está num lugar de extremo entretenimento, vai ficando cada vez mais natural. Vai cada vez melhor. Vou fazer a nossa última ponte, que é uma brincadeira que a gente está primeiro respondendo a sua pergunta. Sem responder, porque eu sou historiador. Quer dizer, levanta um problema. Eu, uma série de coincidências engraçadas com isso que eu no caso agora, eu acabei de fazer um doutorado de psicologia. Não era isso, não acabou acontecendo. Eu tive a oportunidade de estudar um autor que eu não conhecia. Foi uma experiência intensa, mas foi interessante. Então, a primeira parte da história é o exemplo que o João está falando. Por que eu escolhi esse autor? Porque eu tinha procurado matérias na USP, eu queria fazer um curso, depois do mestrado, e não encontrei nada nas áreas que eu estava acostumado. E aí só sobrou a psicologia. Mas eu já tinha acabado filosofia, não tinha nada que me interessasse, né? Economia já fugia mesmo. Quando eu vi a psicologia, eu falei, vi lá Reich e Freud. Eu falei, Reich, meu professor de terceiro ano do ensino médio, na minha formatura, me deu um livro desse cara chamado Reich. Foi um livro simples, pequeno, que me marcou muito. E foi o professor que me levou para a educação depois. Meu amigo hoje. Olha que interessante. Esse cara Reich, ele tinha, em 1917, que explode a guerra, a guerra explode, uma parte da guerra explode literalmente na fazenda. Ele tem uma história que daria uma novela da Record. Tá? A mãe dele, porque descobre, que sem querer, dura, né? O pai dele está tendo. Sim. Aí a mulher, com vergonha,
tenta se matar, consegue se matar. O pai morre depois da depressão, porque a mulher se mata por causa dele. Sim. E aí esse moleque está com 17 anos, os dois pais mortos, um irmão de 13, estoura a Primeira Guerra Mundial, e uma das fronteiras da Primeira Guerra Mundial é na fazenda, que é a única coisa que sobrou da família para ele. Ele perde literalmente tudo. E tem ainda o irmão para cuidar. Vai para a Primeira Guerra Mundial. Luta a Primeira Guerra Mundial. É um cara de inteligência assustadora. Volta da Primeira Guerra Mundial, vai estudar medicina em Viena, faz especialização em neurologia e se encanta com um homem mais velho, que naquela época era encantador dos jovens médicos de Viena, que vocês conhecem como Freud. E ele vira um grande discípulo do Freud, até um pouco assustador do Freud, percebe que faz uma vez falar, menos, tá? Mas por que eu estou falando dessa figura? Porque ele, enfrentando esses dilemas éticos, morais da sua época, um cara que perdeu tudo, ele fala, não, isso não é, porque o Freud termina a longa obra dele, você tem vários Freuds, uma das últimas obras do Freud é o Mal-Estar da Civilização. E simplificando muito, somos psicólogos aqui, o que é o mal-estar da civilização? É não ter saída. O preço para ter civilização é o mal-estar. É nós estarmos sempre um pouco tristes. Porque a nossa tristeza, nosso inconformismo com a realidade, nos movimenta e faz a gente criar a civilização. E o Freud fala, não pode ser isso. Eu matei a minha mãe. Eu não posso achar que isso é normal. E ele vai começar a ler um monte de gente diferente, não vou falar esse monte de gente diferente agora, não foco, e vai criar, depois de ter lutado contra o nazismo, depois de ter sido expulso do comunismo, de ter morrer na cadeia com 56 anos, a única pessoa que teve os queimados nos Estados Unidos. Ele criou uma definição de qual seria a medida da felicidade. Como é que eu avalio se eu sou, só que na época não chamava mais felicidade, né? Se eu tenho saúde tal ou não. Olha que interessante, né? A gente está voltando para isso. Mas de quem você está falando? Do Reich. Que é essa figura. Ele cria, em 1934, ele cria uma definição. Depois de ter sido expulso da Alemanha do nazismo, que ele era judeu. Depois de ter sido expulso dos comunistas, que ele era estadista. O cara é uma figura interessantíssima. E ele vai para todo mundo. Ele passa. virou a mãe. É, ele era menino. Mas aí tem uma história muito louca. É uma história muito, eu falei, novela da Record, você antes. Mas quando você pega o Reich ali, com 20 e poucos anos, não, também 30 e poucos anos, tudo que ele construiu, destruído pela Primeira Guerra Mundial. É tudo que ele herdou, destruído pela Primeira Guerra Mundial. Tinha um tio que roubou o dinheiro que sobrou, que dava pouco. Gente, uma tragédia atrás de tragédia. Esse cara, ele poderia falar assim, realmente, o Freud está certo. Não há saída. O preço para viver é estar sempre um pouco triste. Sabe o que me chamava isso? Essa vida a mais, que chamava de peste emocional. Peste, porque está todo mundo doente. Então, A minha intuição me diz que a vida não é isso. A minha intuição está dizendo deu conta. aí ele mergulhou Ele se naquilo deu que conta. é outra coisa. E aí o que ele faz? Ele mergulha no que era, ele foi criado numa fazenda, mas o pai não, apesar de ser uma fazenda judia, ele não queria que ele se misturasse com os judeus pobres. Ele queria que ele fosse que nem a nobreza da região. Então ele teve uma educação, ele aprendeu latim, ele teve uma educação da nobreza do século XIX. Olha que interessante esse figura. Ele fala assim, em 1934, depois de ver tudo que tinha sido construído na história dele, perdido. A Alemanha virando nazista. Então, ele estava independente, ele fugiu. Ele era um judeu, comunista. Ele fala assim, briga com o comunismo, briga com todo mundo, porque ele não quer abrir mão da ideia de que aquilo não é assim, que poderia ser outra coisa. Ele briga com Freud. E aí ele vai chegar numa ideia de que isso deveria ser para ele. Um médico neurologista, não está mais falando com um psicólogo, um filósofo, ele se vê como um médico neurologista. Você sabe que na medicina tem uma coisa, e entre os neurologistas é mais ainda. E ele fala assim, e aí a ponte que ele está fazendo com Aristóteles. Ele fala, qual é a medida da saúde? A medida da saúde é a capacidade do indivíduo de criar vínculos afetivos. O afetivo da psicologia não é de gostar de alguém. É se afetar É isso. o sofrimento do outro. Ser afetado pela realidade. Então, se é uma situação que demanda de mim, eu fico triste, choro,
isso chora. Isso que seja uma situação que essa maleabilidade emocional, Exatamente. ela é, para o Reich, em 1934, muita coisa aconteceu na psicologia de 1934, mas para o Reich, naquele momento, ela é aquilo que define a saúde. E ela, olha que interessante, ela só pode existir se esse vínculo afetivo for de você paridade com você mesmo e com os outros. Precisamos dos outros para sermos saudáveis. É. De novo, nós Sandra, só para precisamos. complementar. Não é, eu acho que a gente está concordando mesmo, porque não é conceito isso. A virtude para Aristóteles, é um jeito de Não sentir. existe, dona. É um jeito de sentir. É isso. E quando o Aristóteles fala a respeito de como a gente aprende a virtude, a gente tem que aprender a sentir de uma certa maneira. E como é que se aprende? É com uma regra, com um manual, é com uma escola? Não, olha para as pessoas que você admira. Vê como elas sentem. Né? É lógico, tem limites para isso. Limites, lógico, não vou transformar completamente os modos de sentir. Mas eu posso continuar. E até aprender a prestar atenção em que comunidade você está. Como você favorece para ser virtuosa, ou sem querer, ou querendo às vezes, não tem dimensão disso, como você favorece para ser viciosa. Sobre as virtudes, o fato de elas serem únicas, mas elas também serem influenciadas. Eu tenho que ter as virtudes porque eu convivo com os outros. Teria como eu criar uma virtude, eu convivo com pessoas, mas ela não tem aquela virtude e eu tenho. Teria como isso acontecer? Então, eu disse para vocês que o Nietzsche é o cara que eu acho que resolveu muitos dos nossos problemas éticos. Ele tem a sua teoria da virtude. Ter virtude é criar uma virtude para si. Lógico que essa ideia de que você tem umas certas predeterminações, tem certos jeitos de sentir que são os seus. Sei lá se você nasceu com eles, ou se você aprendeu quando era criança, ou por as influências das pessoas, mas são os seus. Mas qual que é a metáfora que o Nietzsche adora fazer para isso? A metáfora do jardim. Uma planta, ela vai crescer do jeito que ela vai crescer. Claro, se ela for selvagem. Se você for um bom jardineiro, você vai conseguir moldar para onde ela vai crescer. Você vai conseguir garantir que algumas vão florescer e outras não. Tem bons jardineiros, maus jardineiros. Nunca consegui fazer uma flor florescer na vida. Mas tem gente que sabe. E, assim, dá para aprender. Tem gente que tem talento para fazer isso natural. Tem gente que aprende, né? Vendo vídeo no YouTube, vendo como funciona. Mas dá. Agora, não do zero, lógico. Não do zero. Mas da mesma maneira como a gente consegue moldar o crescimento de uma flor, a gente pode moldar o crescimento de uma virtude. E geralmente não é sozinho. Ela te implementa. Então, a maioria das coisas, tanto vocês dois falaram, quanto a Sandra falou, e acho que até um pouco do que a Pedra falou, fala sobre como é o nosso relacionamento com o outro, a maioria das vezes, e como aquele, no começo que você só falou sobre os princípios éticos, daquilo de ser para o outro alguém a ética. Quando eu penso na ética para outra pessoa, eu também não posso estar passando um pouco dos meus limites? Então, qualquer coisa, né? E é bom que você tenha feito essa pergunta, porque eu falei assim, a ideia de ética como altruísmo não funciona. E tem o outro e eu como duas coisas separadas. Eu sou o outro. Eu sou o resultado do outro. Então, se eu falar assim, não, eu vou negar a minha vida para dedicar tudo aos outros. Você está se dissolvendo e não vai ter outro para você. Você se forma. Tipo egoísmo. Essa oposição entre altruísmo e egoísmo, que foi a regra moral ao longo de uns bons 1000 anos para a gente, não é mais aceitável. A gente entendeu isso. E é isso que fica a dúvida para mim, porque acho que a minha maior dúvida sobre ética. Às vezes o que é ético para mim pode não ser para você. E como que a gente vai conviver nesse mesmo espaço, sendo que as minhas atitudes podem ser antiéticas para você, mas para mim elas estão completamente acima e eu tô certa. Qual que é a solução que não funciona? Vamos procurar a regra universal que vai dizer quem está certo e quem está errado. Democracia. Eu acho que essa questão da nossa realidade não é completamente. Agora, tudo promove a não ética. Elas assim, estão vivendo isso. Veja, estão vivendo com isso. eu espero que nós possamos conversar outras vezes e desenvolver essa ideia, mas você tem dois caminhos para essa teoria da virtude. A primeira é ver como a teoria da virtude pode nos ajudar a criar comunidades virtuais. Veja,
comunidades virtuosas são níveis, né? Que não necessariamente se comunicam. Isso dá para fazer. Isso eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer para lidar com o capitalismo do jeito que ele é hoje. Lidar com empresas, especificamente. Empresas são essas comunidades. Tentar criar empresas virtuosas, tentar viver dentro do capitalismo de uma maneira que não resolve os seus problemas, mas que diminui a sua brutalidade. Por outro lado, o outro passo seria como a gente extrapola dessa teoria ética para a política. Porque a gente precisa fazer essas comunidades se integrarem, né? Aí tem pouquíssimo coisa. Só rapidinho, antes de deixar eu falando. O único conceito que eu aprendi, pelo menos na filosofia, sobre virtude foi Maquiavel. E nesse trabalho dele com os políticos. Então, quando você falava de virtude, ficou um pouco dessa dúvida, se você estava falando de uma forma de virtude de outro filósofo, de você ou de Maquiavel. Uma linda pergunta essa. Veja, para os gregos antigos, o que eles chamavam de virtude, o nome disso é areté. O que é areté? Areté, normalmente a gente traduz como excelência, mas frequentemente a gente traduz como virtude, mas frequentemente a gente traduz como excelência. É aquela capacidade de você ser incrível. Né? Por exemplo, o Ulisses. O Ulisses é o cara da areté. Porque ele por uma palavra, ele é foda. É isso. É isso que o cara... Isso é areté. Na tradição posterior, começa com o estoicismo, depois entra no cristianismo, virtude vira ser bonzinho. Um grego ia ficar maluco com isso. Não é ser bonzinho, é saber fazer, é saber acontecer, é agir, não é querer. Né? O Maquiavel, ele é um cara do Renascimento. É o Renascimento do quê? Da cultura grega e romana. Né? Então, quando ele usa a palavra italiana, virtude, e a gente ainda usa a palavra virtude para falar sobre isso, ele está querendo distinguir a virtude cristã da virtude renascentista, da virtude maquiaveliana, que é também a virtude dos gregos, é muito próximo. Então, assim, é próximo disso. Agora, tem que tomar muito cuidado com o Maquiavel. Maquiavel é um bicho que tem que pegar pelos chifres, senão ele te morde, te espeta. Deixa eu... você tinha Não, terminado? você levantou primeiro. Tá bom. Sobre o que você colocou, da questão da convivência de éticas diferentes, que às vezes se colocam como dilemas que caminham para uma dicotomia indissolúvel. Quando o movimento das empresas entra numa dinâmica competitiva muito acirrada, e as empresas começam a ter limites para conseguir manter o seu diferencial, né, e constituir aquilo que vai manter a vida, elas começam a dizer que a diversidade é importante. As empresas são os elementos mais fortes desse sistema econômico, que, de acordo com Karl Marx, tem um sistema de autodefesa nunca visto antes, que é tudo que eu ataco, eu trago como virtude minha e transformo em produto, assim não me ameaça mais. E há bem pouco tempo, então, as empresas começaram a dizer que precisamos da diversidade. Eles eram sistemas protegidos, onde criavam uma convergência rápida. Assim, eu tenho uma comunidade virtuosa e completamente contida, né? E contida que possa ser dominante. Quando essa dominância é ameaçada pelo espaço que se dá a pequenas outras empresas, chamadas startups, eles dizem assim, traz a startup para dentro e traz o pensamento diferente para dentro. Então, se eu não aceitava gente diferente, de cabelo colorido, de piercing, que se veste diferente, pensa diferente, traz para dentro. Porque eu preciso acelerar o meu processo criativo. A gente descobriu que o processo criativo, neurologicamente, ele depende de pensamentos diferentes, de chuvas de pensamentos diferentes. Sempre que eu uniformizar, eu reduzo o processo criativo. Esse é que sim funciona certo. Então, nesse momento que a gente está vivendo, no mundo empresarial, a ideia de que a diversidade é muito rica e traz para dentro todo mundo que é diferente. Que legal! Então eu vou trazer gente para dentro que vai ameaçar a estrutura do modelo de negócio da empresa, que é o modelo capitalista. Não, porque você traz a divergência limitada. Ela vai ser utilizada para o que consistir na construção do meu diferencial competitivo e vai ser expurgado o que ameaçar ou questionar a minha estrutura econômica. Einstein dizia, né, que se você está numa sala em que ninguém discorda, significa que ninguém pensa, né? Porque você tem que ter essa diversidade. E principalmente também no mundo capitalista, né? Porque, sei lá, se a gente vivesse
Não é nem criticando o capitalismo, mas o capitalismo ele é igual a 400 anos atrás, quando ele foi teorizado por Adam Smith. Mas, se você tá num mundo em que todo mundo vai pensar igual, em que momento vai surgir a evolução? O mundo vai parar. Né? Então, é assim que ele trabalha bem. Ele traz para dentro aquilo que provoca o próprio incômodo para a evolução, mas tem condições de tentar controlar isso para que ele continue sendo hegemônico. As empresas que não conseguiram, elas se dissolvem. As que conseguem se mantêm. E não são as mesmas que vêm desde o início do capitalismo. Porque algumas conseguiram absorver estas mudanças e transformarem em sua base de sobrevivência e outras tantas ficaram para trás, porque eram rígidas o suficiente para se autoprotegerem e aí se automutilarem também ficaram pelo caminho. Então, se pegar as empresas que dominam os últimos 5 anos, não são as mesmas de 40 anos atrás. Mudou completamente. Totalmente. A coisa mais simples era, ser rico era ter coisas. Empresas tinham coisas, elas tinham prédios, tinham carros de equipamento. Ser rico hoje é não ter coisas. As empresas mais ricas do mundo têm uma marca poderosa e ela é toda pulverizada, né, em sistemas e pessoas. Elas não têm mais ativos, elas não têm mais prédios, elas não têm mais máquinas. Mas as grandes potências funcionam assim. Como se China, Estados Unidos, eles funcionam dessa maneira também. Tentam incorporar a diversidade. É que tem uma grande diferença entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando fez isso, permitiu o espaço da China. Os Estados Unidos achou que era assim, ele expurga a indústria de dentro do território americano, isso aí é sujo, eu mantenho só o serviço, é bonito, é nobre, é limpo, e o capital gira mais rápido. Só que quando ele fez isso, ele fez no limite, e isso é assumido pelos Estados Unidos, no limite tal, que ele permitiu que se construísse a sua potência. Se você não quer isso, eu faço. Só que eu vou fazer de uma forma que você não fez. Eu vou fazer do controle do início do processo, por exemplo, na química, eu gero o princípio ativo da química e construo o produto final e você vai ter que comprar de mim de qualquer jeito. E essa é a luta entre a China e os Estados Unidos hoje, que os Estados Unidos já perdeu. Porque não dá mais tempo de recuperar a indústria com a mentalidade que a China tem. Essa é a enorme mudança para os próximos 40 a 50 anos, que tem um impacto gigantesco na ética, por conta de toda a matriz histórica da China e de como eles veem o resto do mundo. Entre os BRICS nisso, João? O bloco, porque tem Rússia, tem China, ou todos os O BRICS precisa ser repensado com a dominância econômica da China. Todos os outros passam a ser ferramentas da China, e a China sabe fazer isso. Com exceção da Índia, que ainda tem espaço para se definir, o Brasil é uma ferramenta no processo. Saímos de fazenda para os Estados Unidos. Mudando completamente de assunto. Eu ia meio que responder também um pouco da pergunta da Peter, não de uma maneira filósofa, muito menos histórica, muito menos de alguém experiente que fez faculdade. Mas, no círculo de leitura... Nem me perguntou. Na verdade, fez sim. A Catarina fez filosofia, então é assim, um pouco filósofa. Mas, levando em conta o círculo de leitura e o que eu aprendi, vocês podem até dar a opinião de vocês, se vocês quiserem, mas sobre virtude. No círculo de leitura, a gente acredita muito que a virtude, ela também pode ser ensinada por livros. Que os mitos, ele tem tanta potência com outras pessoas, em comunidade, né? Porque vocês estão lendo todos juntos, em um grupo, e isso acaba florescendo uma virtude mesmo que você não veja alguém fazendo fisicamente. Eu vou todo sábado lá ler um livro e isso me trouxe muitas virtudes. Eu aprendi a fazer coisas. E eu podia até falar, mas é porque eu vi tal pessoa fazer isso, a Catarina fazer isso, a Débora fazer aquilo. Mas eu não convivo com a Débora. Eu não convivo com a Catarina. Eu sei que não foi ele. Eu sei que foi Dostoiévski, eu sei que foi o próprio Nietzsche. Então, eu não sei se seria teoria, porque são mais sobre mitos do que sobre uma teoria em si. Mas eu acredito muito que virtudes também podem ser ensinadas pela literatura. É a história da comunidade de contaminação. A literatura é a ferramenta. Eu acho que sim. É a discussão da literatura que, na verdade, agora, veja, você tem toda a razão. A virtude, ela está... E os vícios também, né? A literatura ela é cheia de virtudes e vícios. Né? Ela está exposta para você, como numa vitrine, que você pode vivenciar mais ou menos por meio dos afetos, né? De uma identificação. Quando eu tinha uns 18 anos também, mais ou menos nessa época,
eu li um dos meus livros preferidos, que chama As Ilusões Perdidas, do Balzac. E tinha um cara ali que mudou minha vida. Literalmente. Eu marco minha vida antes e depois de pegar um personagem qualquer lá no livro. Ele chamava Date, se você um dia for ver. Mas assim, o Balzac era sem vergonha, porque ele fez aquele como um antagonista da história. O personagem principal, ele está andando por vias muito tortuosas, ele erra, ele vai e volta, e ele encontra esse cara, o modelo da virtude. É isso, o modelo da virtude. E o que acontece com o personagem principal é que ele não está à altura da virtude do Dante. Ele começa a se afastar dele, dá vergonha de estar perto do Dante, porque ele não consegue ter aquela fibra moral, aquela resolução, aquela coragem, etc. Eu estou dizendo isso para você, porque eu acho que a relação do personagem principal, que é o Luciano, nas Ilusões Perdidas, em relação ao Dante, é parecido com a nossa relação com relação à virtude na literatura. Eu vejo ali, eu sei o que é virtude, eu aprendo a virtude, está ali no meu modelo. Mas não é ali que a virtude se realiza, não é a leitura. É o que você faz. É o quanto aquilo penetra em você, o quanto você está permeável a se deixar transformar também pela literatura. E brincando com o Reich, com o afetivo, essa literatura nunca chega a proteger. Mesmo eu que quando era muito novo, acabei lendo muito mais do que eu deveria ter lido naquele momento, que meu tio tinha uma biblioteca e ninguém ficava olhando, eu era muito quietinho, ninguém reclamava de mim. Eu falei, mas eu deveria ter lido com 10, 11 anos. Mas o vínculo afetivo daquela literatura não é essa que o João falou agora, que passa pelo processo espiritual, até porque era muito bom. Tem a ver com o exemplo que era esse meu tio, que é um cardiologista hoje, um cara que era, naquele momento que os adultos para mim não eram, era um cara que era condenado, era um cara que ouvia, era um cara que parava e conversava com a gente. Então a literatura ela nunca entra de qualquer jeito, ela sempre tem um caminho. Você acabou de falar, onde é que você leu esse que é a comunidade que o Juliano está falando, que é a aldeia, né? O nome, né? É a aldeia. Lembra que tem uma fala aqui, não sei de onde veio, mas é muito comum, né? Você é de uma aldeia para criar uma criança. Né? Quer dizer, que é essa aldeia? São esses exemplos que a criança vai ter, e às vezes contra exemplos. Mas são esses jogos sociais que permitem a criança criar o processo, aí sim, moral, psicológico, de espelhamento, do eu quero ser assim, de distanciamento, não quero ser assim. E aí, você vai mexer nessa fase, você vai perceber que muitas coisas que você brigou muito são exatamente aquelas que você é igualzinho. E nesse processo de espelhamento e distanciamento, você passa, se isso for de maneira haitiana saudável, ou seja, você, nesse processo, pode ter vínculo afetivo concreto com isso, mesmo que seja sofrimento, ou alegria, não importa, mas você possa ter sentido aquilo de verdade, isso vai te ajudar a crescer melhor. Melhor, aí sim, que é a felicidade? Foi a pergunta, né? Como eu não tenho uma resposta, o que a gente faz? Os historiadores filósofos fazem bem isso. Eles não dão resposta, eles usam uma nota de rodapé. Eu não sei, mas Mas enganaria a felicidade no sentido da não, porque a gente sabe que a felicidade não existe. Não existe na sua íntegra. É no sentido da vida. E esse movimento que eu estava colocando, né? Quem somos nós, qual é a atitude que trazemos, né? E que o budismo diz que a gente tem que iluminar, porque já cada um é a mesma coisa. Se você for olhar a interpretar, né, o que o Ocidente viu, o que o Oriente viu, você vai chegar quase no mesmo ponto. Então, quer dizer, a criança parece que vem, quando a gente está em educação há algum tempo, você também, você percebe que você tem que iluminar alguma coisa naquela criatura, não é? Ou ela te ilumina. Quando você, né, se permite iluminar, você percebe a luz do outro. Então, a grande questão, qual é o sentido, eu perguntaria, a ética nos ajuda em quê? Né? Justamente eu acho que acharmos esse sentido. Existe em nós a virtude, mas ela não pode morrer em nós. Não é? Ela não, como você colocou. Então, lidar com isso, o meu ego, eu me preocupo muito, Sandra, com o julgamento das coisas. Né? Justiça é uma coisa, tá, tudo bem, mas julgar o outro, acho que a grande questão do preconceito está aí, no julgamento. A gente sempre é juiz, né? Sandra, olha que você me fez pensar. O Giovanni falou, então, que eram dois presentes, justiça.
Eu sou tutor, por causa da minha história, eu sempre estive nos bastidores. E eu vi mudanças muito significativas, como as crianças falavam dos seus problemas, e obviamente, com mais força. Você conversar com as crianças hoje, a palavra que mais aparece na reflexão que nós temos vivido é uma palavra que é acompanhada de outra, que é julgamento e justiça. Mas não como nós adultos entendemos, as coisas, mas a ideia, você fala assim, por que você fez isso? Está preocupado com os colegas e chefe? Eu nunca vi uma geração, já vi algumas gerações, a minha primeira geração teve filho já, né? Careca. Eu nunca vi uma geração que está tão preocupada com os outros pensam dela. Claro que isso não é uma fala de 10 segundos, tem uma discussão enorme sobre isso. É um peso. Mas quando você vai discutir com eles sobre o que faz falta para eles, quando o Giovanni me contou sobre o que ele ia falar hoje, eu fiquei muito mexido. Porque o que eles têm por falta é o espaço que eles estão, seja escola, seja família, eles, vou usar a palavra que você usou, eles terem algum, chama de fala, né? Alguma coisa que eles possam se conectar e falar assim, veja, não é decidir para onde vai. Porque muitas vezes o farol não vai falar para onde você vai. Ele só vai falar assim, ó, calma. Aliás, o farol diz para onde não ir, porque sinaliza onde você vai bater na Você rocha. vai bater. Olha que interessante, né? Olha que interessante isso. A sua preocupação, eu falo que nessa geração que está em 20 e 10, que é o que eu estou mais mexendo agora, que é diferente das preocupações que eu encontro no Paineiras, são outras. E no Paineiras são outras questões. Lá, é um pouco isso. Como é que eu vou conseguir me sentir bem nesse espaço, que na verdade não é espaço, que não é sala de aula, é nessa comunidade. Eu acho que a gente evolui um pouco, eu penso que o que descer é despir-se, entendeu? O tempo inteiro no sentido metafórico, despir-se desse conceito, desse do outro, o tempo inteiro. Exato, é despir-se, entendeu? E é muito difícil a gente fazer isso. Estou falando assim, teoricamente agora mesmo. Né? Acho que é muito difícil. São crianças com 10 anos. É. Então, É que eu pego uma faixa de mulher e professora, que trabalha com 10 anos. É totalmente. Eu converso com muita gente também, eu gosto, eu sou falante. Mas eu percebi, um pouco você está falando assim, depois dessa loucura toda que nós vivemos, que espero que seja no passado, essa palavra vivemos, eu estou vendo na boca das pessoas de maneira geral, das crianças em particular, e a BBC soltou uma reportagem hoje sobre como nós não estamos olhando para os pais de adolescentes. A grande maioria está deprimida. Uma coisa que eu O vejo. problema não está deprimido, não tem interlocução. Né? Os jovens não encontram o pai, não encontram ninguém. Ninguém está encontrando para conversar, estão faltando comunidades deles. O pai chega numa reunião com alguém que é mais do que ele, agora mais ou menos a mesma faixa etária que eu. Mas ele chega para mim e passa pelas experiências mais marcantes que eu tive na educação, de uma menina que tinha muita dificuldade, uma história muito difícil também. E a mãe virou para mim, quando eu também tinha um vínculo muito forte comigo, e ela falou dessa maneira. Eu não soube o que falar para ela. Ela falou assim, você não poderia ser filha paterna do meu filho? Eu tinha 24, 25 anos. Eu não tinha nada a ver com a questão sexual, não tinha nada a ver com a questão sexual, nada. Era uma filha que assim, puxa, o que está faltando para minha filha é uma figura masculina onde ela possa ficar parada do lado e respirar. E na casa da mãe eu fazia isso com a filha. Quando ela falou isso para mim, eu fiquei assustado, sabia o que responder a isso. Hoje, olhando esse dispositivo, eu entendo qual é o dilema dessa mulher, criança minha sozinha, com história toda maluca que eles tinham. E hoje, quando eu vejo as crianças na escola, minha filha, eu vejo isso. Hoje, a minha luta como professor, para o senhor ter esse convite, é fortalecer os espaços que eu estou. E aí, por isso eu gostei tanto que o Giovanni pensou essa ideia da comunidade virtuosa, porque eu tive uma experiência também. Eu tenho muitas coisas, eu sempre lembrando das histórias. Lá atrás, uma vez, uma coordenadora da escola chegou para mim e falou assim, André, essa família te elogiou incrivelmente, falou que você é o melhor professor. Que bacana, quem é a aluna? Eu tenho dificuldade com os nomes, não. Mas eu não dou aula para essa menina. Para esse menino, eu dou aula para esse menino. Aí a coordenadora ficou sem graça, porque ela não tinha se aplicado no fato. Mas bem, eles te elogiaram. É bom, né? Elogio, vou levar para casa. Eu fiquei pensando. E aí a família falou, na época eu escutava a palavra depressão. Mas é isso.
Ela falou, esse menino está ele falou assim, André, fala que tem coisas que me levanta a poder para não te decepcionar. Eu disse, o que está acontecendo? Aí caiu a ficha. Ela é americana, no interior, muito comum, de casa dos professores, porque as pessoas viajam para as cidades, para a carga horária. Eu era um desses. Então, eu acordo muito cedo, naturalmente, porque sou digitado, acordava, não tinha o que fazer, sou falante, parava, ficava conversando com o porteiro da escola, na porta da escola. E era do meu feitio, que eu aprendi isso, por exemplo, do meu pai e minha mãe. Você passa por mim e falar, bom dia. Você me vê na Paulista pensando que eu sou maluco. Então, o que aconteceu? Esse moleque era o primeiro bom dia que ele recebeu no dia, era o meu. E claro que não era só um bom dia, brincar, não tem essas amarradas, ou mexer no cabelo. Sim. Isso. Eu fazia, não porque eu parava e falava assim, eu fazia porque era meu feitio, eu fazia porque eu aprendi com outras pessoas a fazer isso. E olha que doideira isso, Como gente. se fosse o antigo vizinho. Né? Eu que tenho 56 anos, eu tinha vizinhos, né? E os meus vizinhos me salvavam de cada uma que Deus me livre. O tio Rubens era um vizinho. Eu brinco que você criar uma comunidade virtual. Que me tirava da rua, que dizia, entra aí, sai daí, que aí tem coisa legal. Olha que interessante isso, né? Criar uma comunidade virtuosa, aí brincando com a palavra egoísta, talvez seja o ato mais egoísta que a gente pode ter para nós mesmos. De cercar uma comunidade que nos proteja e que a gente proteja junto. Tudo bem. Eu sou da era digital, né? Então, falar sobre comunidade virtuosa, pra mim, é meio muito complicado. Porque você falou sobre o tema exclusão e tal, que tá muito presente, e a gente falou até sobre isso na escola essa semana, porque a minha geração tem a cultura do cancelamento. Então, se eu não gostei do que você fez, eu vou abrir meu Twitter e vou te cancelar, vou acabar com a sua vida, eu vou isolar você. Ou seja, sei lá, se é uma influencer, eu vou isolar você não consegue mais emprego, você não consegue viver. E entendo também no que ele falou, o ser humano também não vai conseguir viver sozinho. A gente precisa do contato uns com os outros. Então, se eu isolo você, acabou, eu te tiro do mercado de trabalho, eu te tiro do convívio social, você não vai conseguir criar virtudes assim, tipo, convívio. Então, é muito difícil pra minha geração criar uma comunidade virtual. Porque a gente tem internet. Porque, um exemplo a Rita falou da época dos vizinhos. Naquela época não tinha internet. Então era muito comum você falar bom dia. Pô, se eu pegar meu celular, eu falo mais bom dia pra minha mãe pelo celular do que pessoalmente. Isso pra mim é muito comum. Só que se eu falar pra Rita, ela deve estar caindo. Ela tá aqui, meu Deus, como é que pode? Então é muito difícil você pensar em comunidade virtuosa nos tempos de hoje. E falar sobre isso, eu tenho certeza que Nietzsche está se revirando no túmulo. Eu falar, Nietzsche, não sei como vou criar uma comunidade virtuosa no meu tempo. Nietzsche revive, come um livro e se mata. Porque não é possível. É muito difícil. Porque é exatamente isso. Eu acredito que o problema é a internet. Não, a Peter falou que o problema é a internet. Vamos extinguir a internet. Mas é muito isso. Porque a gente cancela as pessoas, a gente tira elas do meio, a gente isola elas. Isso é muito difícil. Por favor, tirem esses pensamentos de mim. Me ajudem. Eu estou pensando muito. Não é uma resposta, claro, mas tem Me deu uma verdade. mas tem uma perspectiva a respeito disso. Em 1882, Grande perspectiva. Eita. Nietzsche escreveu um texto que se intitula Não somos mais material para uma sociedade. Ele está dizendo a gente não consegue mais formar comunidade. E como ele explica isso? Pela internet. Na época não tinha, né? Há outras causas envolvidas dele. Você quer ouvir todas essas coisas? É um longo caminho. A dissolução das nossas comunidades, ela começou a nascer junto com o declínio da religião que era a solda. Lógico que a solução do Nietzsche não é vamos voltar à religião. Pelo contrário, você sabe. Não, ele criticava muito o iluminismo. Muito. O iluminismo e a religião. A religião, exatamente. O ponto é, ele tem uma sugestão para tentar criar novas comunidades. Só te mencionei isso para dizer que eu acho que a internet é um potencializador dessa nossa capacidade cada vez maior de nos atomizar, de nos isolar. Porque aquilo que nós usávamos como promotores de vínculo social está se perdendo. E parece que progressivamente. Eu não estou dizendo que a internet não é um fator
fator fundamental no nosso tempo. Eu acho que é fundamental. Aliás, eu fui de comunidade virtuosa no mundo virtual, não porque eu digo, comunidades virtuais e comunidades virtuosas. Como criando. Dando um exemplo do que a Peter falou, esses dias, quem é do Circo Multiplicador foi ler para as crianças lá de Itaquá. E era visto nas crianças como elas tinham essa preocupação que você falou, de como os outros iam pensar nelas, de o que elas iam fazer. E o menino chegou a falar que ele fez, porque o amiguinho falou que ia tirar ele do círculo social deles. Então, essa preocupação, principalmente minha, por serem crianças, não tem. Porque eu aprendi esses dias na escola que as crianças elas seguem um pouco de exemplo. E eu vejo isso na minha casa. Então, eu tenho uma prima que ela segue os meus exemplos às vezes. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você faz perto de uma criança. E os pais desses adolescentes não foram preparados pelos pais deles, porque eles não imaginavam que o que aconteceria hoje aconteceria. Então, todo esse uso da internet, essa questão toda. Então, esses pais conseguirem preparar essas crianças, eu também acho que é difícil para eles, porque eles também se veem sem saída, como vocês falaram. Então, como nesses conceitos que você falou, Nietzsche, essa quebra da religião, do iluminismo, como a nossa sociedade ela pode ter avançado em qualidade de vida, em, sei lá, várias coisas, mas ela regrediu em questão de comunicação. E como que vocês acham que a gente Olha, poderia... posso fazer uma brincadeira com vocês? Não sei, de repente, uma coisa do horário, não sei como está o horário de vocês. Mas uma brincadeira com vocês, porque eu achei uma resposta. Olha, tem um monte. Achei uma resposta com o celular. No celular? No celular. O que você está fazendo aqui? Quarta-feira à noite. Quero ver. Você mesmo. Você está fazendo aqui quarta-feira à noite? Você. Vocês estão fazendo um grupo de leitura? É a gente. Tá virada, cara. É a gente. O efeito foi quase. Foi quase. Quase. É a gente. Pelo menos a gente fingiu. Veja, parece que eu tenho autoajuda agora, porque às vezes tem que fechar um pouco de autoajuda. Historiador com coach. Um coach. Vou fechar um pouco de coach. Mas olha que doido. Você falou pra mim que você está se sentindo perdida. E aí o tempo todo que vocês falaram, vocês estão num grupo que lê para jovens, crianças, que vocês estão vindo de quarta-feira à noite, provavelmente longe de casa, Faria Lima, eu fiz filosofia, levando para mim que acho que não tem solução. Você quer perguntar dela se dá para eu ser assim, diferente daquilo que eu converso, e ser aceita por todos? A grande questão, eu acho que a preocupação é maior. Né? Eu sou, por exemplo, eu não sou o comum de hoje, ela está achando que não é. A gente não sabe, entendeu? Então, como ser assim e ser aceita no mundo? Porque tecnicamente, eu se acho a gente que pegar, os jovens estão bebendo agora e eu estou aqui falando sobre filosofia e estou criticando a internet. Para outros tem que jovens, ter eu sou menor. a sua Mas tem tribo. outro. Não, eu tô falando adianta. a maior parte das massas do CERN. Não tô falando dos meus jovens aqui, da minha Eu turma. vou citar agora a Catarina. Ela Ela está aí, está sendo. É assim, há lugares em que você vai buscar realmente o seu alimento, entendeu? Que é um lugar como esse. Para enfrentar aquilo que está lá fora até. E que você sabe que não tem nada a ver com virtude. E eu, assim, a gente não tem essa oportunidade, né? Pois é. Não é? Então, Essa oportunidade a gente não tem. não adianta ser muito. Eu fui lá e confrontei também. Mas tem uma base, assim. Acho que a família é importante, sim. Não é uma questão de. Você falou do seu avô várias vezes, da sua avó, se não me engano, também, não é? Ele falou do Eu pai. falei da minha então, bisavó fofoqueira. né? Não Os é? tóxicos, Não né? adianta. Pensar Tem nos tóxicos. exato. Inclui todo mundo, né? Outros não foram tão Tem felizes. essa coisa, né? esse termo moderno que eu gosto, que é do comportamento tóxico, né? Pessoa tóxica. Todo mundo é tóxico. Não todo mundo, mas é bom a gente termo, conseguir identificar quem é tóxico, né? Eu acho legal isso. Ah, cancela da internet? Sinto muito. Tchau. Porque é tóxico para mim, mas às vezes não é tóxico para ele, né? Ainda tem toda essa questão de que você pode estar num ambiente tóxico, mas não te faz mal. Né? E alguém pode estar naquele mesmo ambiente e é impossível para ele. Aí ele corre, vai para outro lugar, se encontra aqui num espaço assim, ufa, nossa. Como que é o nome desses? Oasis. Esqueci, comunidade, como é que é? Comunidade virtuosa.
virtuosa. Eu acho que é onde tem menos coisa tóxica e menos pessoas alérgicas. Talvez. Algo assim, sabe? Cuidado pra Eu sou não da cair. primeira, aí sim, todo mundo da mesma idade, não importa. Aqui não tem glúten, hein? Não tem glúten. Tem lactose. Não tem Mas- nem lactose. Mas esses termos são bons. Mas aí nós somos a termos novos. primeira geração da humanidade em que isso está sendo discutido para além da elite pensante. A primeira vez que está discutindo saúde mental em escolas públicas, claro, sempre se pensou sobre isso, vários pensadores, mas a primeira vez que começou a se pensar como política de Estado. Eu não sou pessimista em relação a isso. É que muita coisa acontecendo e assustador também. Mas só a gente tem que pensar que parte da lei brasileira determina que é direito do aluno desenvolver as suas habilidades socioemocionais, seja o que for isso, na escola, é É incrível. Ó, eu sou do tempo que a minha professora de história, ela estava grávida, a Silvia, ela estava com o pai da barrigão. E ela era obrigada, e a escola particular, tá, de freira, mas ela era obrigada a aceitar um censor na sala, né? Aí ela dizia assim para nós, a gente adorava ela, né? Disse, gente, vamos dar bom dia para o nosso amigo que veio da Secretaria de Educação. E era o censor, né? O que ela estava contando. E a gente, bom dia, amigo. Ninguém ficava assim, bom dia, amigo, porque não era escola militar. Todo mundo, oi, tudo bem? Bom dia. Ele, tudo bem. Tava a aula inteira, e ela grávida mesmo. Assim, os joelhinhos batendo, né? Mulher grávida. E ela, então... Guerra, não teve guerra. Nada de guerra. Não teve guerra. Tudo assim, tudo lindo, tudo maravilhoso. Meu, censor, não, já não é grávida. E eu presenciei isso. Eu era muito pequena. Era os anos de chuva, era a década de 70 e poucos, né? Assim, 67, assim, devia ser 77. Eu lembro como se fosse hoje, escola particular de freira. Não, escolinha de freirinhas franciscanas. Jesus. As franciscanas eram Um monte deles. As franciscanas eram a teologia da libertação. Talvez a gente esteja gerando aqui alguns temas de debate para os próximos encontros, como, por exemplo, quais são elementos novos e quais são repetições ao longo da história que nos parecem novos, mas já existiram em muitas outras situações que podem ou não trazer ou dificultar a felicidade individual ou coletiva. Né? Para quem quiser um debate bom, Zuckerberg e Harari gravaram um debate de 1h30 sobre se as comunidades virtuais são tóxicas ou não são tóxicas, está na internet. Mark Zuckerberg, o dono da grande, Esse é o grande, né? do Facebook, junto com o Harari, que escreveu Homo Deus, eles fizeram um debate, convidado pelo Zuckerberg. Ele faz isso periodicamente, convida pensadores que possam testá-lo e contrapor. O Harari, eu acho que ele se arrependeu, mas vale a pena assistir. Ele foi bem duro para esse debate. Quem quiser falar de felicidade, André Comte-Sponville, um filósofo moderno, influente, brilhante, tem um livro chamado Felicidade, pequenininho, fácil de ler e muito bacana, né? Eu gosto. E ele também escreveu um best-seller, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Então, André Comte-Sponville. Eu tenho uma Um indicação dos de mais influentes pensadores da atualidade. Puxa, eu gosto de ler. Eu tenho um livrinho que eu fui descobrir para ler lá no Paineiras. E eu fiquei encantado. Ele dá uma fórmula. Gente, fala devagar num dos livros que eu não Vamos criar uma comunidade de encontro e a gente a gente cria uma comunidade desse encontro e publica lá. É a primeira vez que eles estão me recusando a usar celular, mas vocês estão falando Nós faremos isso. A gente publica na comunidade. Usando a máxima do teatro, aquilo que vocês não gostaram, vocês contem para nós, né? E aquilo que vocês gostaram, contem para muitos outros, para que a gente encha virtual e fisicamente. Né? Vai, conta essa história. Vou agradecer de novo aos dois que tiveram a virtude da coragem.